Luiz lhes diz boa tarde. Tá entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo r7.com, pelo Record Plus e também pelo canal Desimpedidos. É um prazer estar com vocês aqui, ó. Eu sou o Zé Luiz, tá? E é muito legal estar com vocês aqui para falar de futebol com muito bom humor, com bastante amizade e também, quase sempre, com um cafezinho quentinho. E a gente tem vários convidados aqui, convidadas, e eu vou falar o nome de um por um porque, cara, sem eles esse programa não acontece. Vamos começar pela Fabiola? Fabiola Andrade está aqui, senhoras e senhores! Adoro estar aqui, gente, juro. É uma energia igual a minha, assim, bem alegre. E ela veio de preto e branco, gente. Aí, homenagem ao Corinthians. É Não, muito senhor, Coringão. vim preto e branco para homenagear o Vascão, Olha. grande do Rio Boa. de Janeiro. Tô brincando. Eu falei que ia provocar a dupla aqui. Quem tá aqui também é ele, que é corintiano como eu, Lucas Faraldo, o cara que mais viaja nesse país. E vai E aí, Corinthians. Faraldo? Vai Corinthians, né, velho? Pô, que final legal, Nossa, né? velho, quase morri. Não tenho Não, mais... o jogo de ontem é absurdo. Eu não tenho mais idade pra isso, velho. Ixi, não tenho mesmo. Não, aí você vai assistir tranquilo e fala, não, agora eu vou assistir um jogo tranquilo, descompromissado. Aí pênalti de novo também. Pênalti. Mesmo que coisa, roteiro de virada, que loucura. coisa louca, né? Ela vem aqui, eu adoro quando ela vem, porque ela sempre traz alguma informação. Ela já tava fuçando umas informações aqui, se der tempo ela fala. Yara Fantoni! Zé, eu nunca te vi tão feliz, assim, na hora que você abriu, você tava com um rosto diferente, sabe? Sabe aquela aura? Não sei o que aconteceu nesse final de semana, que o Zé tá diferente hoje, gente. Imagina, Parece que tá aliviado, né? Sabe quando você passa com dor de barriga há muito tempo, aí você acha um banheiro? Tá tipo o Zé, Alívio, assim, ó, né? leve, leve. Você tá uma pessoa enfesada, de repente... Você tá leve. Entendi. Você tá leve, Zé, você está leve. Entendi sua Desculpa, teoria, eu Yara. segurei a gargalhada. Gente, deixa eu colocar as arrobas para você seguir, ó. Vou começar com @Desimpedidos, tá? Tá aqui embaixo. @R7 Esportes, @Record Plus e também @Portal R7. Lembrando, estamos ao vivo no YouTube dos Desimpedidos e lá tem um chat que você pode fazer amizades, mandar críticas, sugestões, combinar presente de amigo secreto, que a gente tá na época, né? Uhum. Ninguém me convidou. Quem é do Rio é amigo oculto. É, BH também, né? BH também é amigo oculto. Amigo oculto. Agora tá cheio de dinâmica diferente, depois você tem que aprender as novas coisas do Natal. Ah, eu sei um que rouba o presente. Não, esse já é velho. Zé. Esse é velho? Agora é cor, cada um leva uma cor, você vai escolhendo o que tem de cor, aí uma cor é boa, outra cor não é. Gente, nunca Tem vi outro, isso, não. a pessoa tem que adivinhar quem tirou ela, falando só as Esse características trem de de costas. BH novo, né não? É Eu do não vi. Instagram. A gente Instagram? roube no Instagram, no Ah, TikTok lá. Isso é assim. in, né? Entendi. É Sei só lá. fugir da cor verde, Zé. É, Isso aí, ó. não vou te dar uma- Foge do né, verde, enfim. escolhe o preto e fé. Bom, gente, o Corinthians tá na final da Copa do Brasil, junto com o Vasco da Gama. O Corinthians ontem perdeu de 2-1 no tempo normal, aí, pro Cruzeiro, né? Aí fez 5-4 nos pênaltis, né? O Química Arena. A noite foi marcada por tensão, reencontros, né? E um herói de 1,96 m de altura. Vamos passar os melhores momentos? Roda aí, a gente vai comentando. Um primeiro tempo que só deu Cruzeiro Amasso praticamente. do Cruzeiro. Zé. E um segundo Amasso. tempo que só deu Corinthians, né? Com Não, duas o bolas na Cruzeiro trave. Começa o segundo tempo fazendo gol, ainda volta melhor do segundo tempo. É que você esqueceu, você apagou essa parte. Não é que volta melhor, é que não deu nem tempo do Corinthians ficar bem. É, Eles mas o fizeram gol Cruzeiro rapidinho. volta na mesma energia. Faz o segundo gol com o Arroio de novo. Olha lá, É, aí o depois Corinthians o tinha Corinthians acabado cresce. de entrar em campo, tomou esse segundo gol, É. aí todo mundo E ficou falou... aquela discussão de impedimento ou não, né, Zé? Traçando Sim, linha, não sim. sabe. Eu confesso que no início eu tinha achado impedido, mas aí traça a linha, né? Aquela Não, linha acho que a que gente não. não sabe se tá tão torta, se Foi- tá retinha, É, realmente. foi certinho, eu acho que. Eu acho que também na valeu. hora achei que estava impedido, depois pela linha vi que não tava, É. né? É, só deu aquela crueldade. Não, Foi. aquela não tá ansiedade. impedido, peraí. Não, e assim, Não, é tão tá. impressionante que aí parecia que o jogo era do Cruzeiro, né? 2 a Parecia. 0, o Cruzeiro Parecia, deitando. mas aí olha a cabeça! Eu adorei, porque a cabeça dele salvou um chute na lua do Yuri Alberto. É verdade. A cabeça o do Yuri Bidu. tava do lado. O Yuri tava virando, ele ia mandar essa bola lá pra fora do estádio. Aí a sorte é O Yuri que não vendeu. ele não- Em ia pra- Paris, eu não a sei bola ia quanto que sair o Yuri pra vai pagar Alvim, pro tamo Hugo falando Souza, aqui. né? Porque pelo menos um apartamento ele vai ter que dar nas Ó, últimas ó, competições. Foi. Aí o Corinthians empata, o Corinthians vai com 2 bolas na trave, eu sofri tanto, Corinthians achando que empata, sairia não. gol. Você tá misturando Faz as 2 a 1. histórias. Ficou 2-1 o jogo. 2 a 1. Ficou 2-1, não, mas aí bola na trave, era A pro bola Corinthians na ganhar. trave. Empata no agregado, né? Que ele É, fala eu de dizer jeito. que empatou no Desculpa, Zé, agregado. Entendi, no agregado. Aí fomos, né, pros pênaltis, ó.
Yuri Nessa hora bateu. falou, deu ruim, né? Nessa hora Eu você falou, falei, perdeu. deu ruim, deu ruim. Eu achei que o Cássio ia ser o herói da noite. A história tava linda pra ele, né? Tava... É? O nosso texto tava pronto, né, Fabiola? Tava prontinho. Tudo... Eu já tava com esse medo, como corintiano, com medo desse encontro, desde a Sul-Americana do ano passado, quando tava o Corinthians de um lado da chave, Cruzeiro do outro, e poderiam se enfrentar na final. É que De o Corinthians novo, cai é. pro Racing. Eu já tava pensando, falei, meu Deus, pênalti contra o Cássio. não sei o Agora, quê. a gente tem que fazer um destaque à entrada do Garro, que mudou o time do Corinthians em campo. A movimentação, o Ranieri também. Eu acho que... E o Hugo Souza na cobrança de pênalti, que se não me engano, só em uma cobrança ele erra o lado da bola. E essa daí? Ó, As essa outras- maravilhosa. Oh, mas eu gritei tanto Ele aí. pega duas e outras duas ele vai muito Vai muito. próximo da bola. E muita gente falou, não, mas foi o Gabigol que bateu mal, Foi. tudo bem. Eu acho que Também. o Gabigol bateu muito mal. Mas tem vezes que o atacante, o jogador bate muito mal e o goleiro erra o lado, o goleiro fica no meio. Então, Tem vezes que então. cobra no meio e o goleiro desloca. E depois ele defende do Alas. Não, mas é que o Então é o Gabigol, mérito dele ele também. já foi o melhor batedor de pênalti do Brasil. E ele entrou só pra E isso. ele entrou só pra É isso. frio. E aí, Bidon marca, e aí, finito. Aí é só Nunca comemorar. critiquei o Bidon? Você criticou, Zé? O Bidon, Você vai- já critiquei. Você falou não do vou Garro, mentir. Yara. É lógico, o Garro acaba sendo a consequência. Mas, pô, o Dorival, né? Assim, trabalho bem limitado no Campeonato Brasileiro, não conseguiu mobilizar o time, enfim, deixou completamente de lado a competição. Mas o Bidon é outro jogador, sob o comando do Dorival, virou um titular confiável, a ponto do Garro não ter condição de ser titular. E ok, Exato. o Bidon dá conta do Você recado. sabe que ontem, quando eu vi o Garro no banco, eu falei, ô caramba, assim é o Garro. Mas é exatamente isso que eu sinto. Parece que o Bidon, mesmo quando entra o Vitinho, eu acho que o Bem, Corinthians A vai única bem. contratação É. da era Dorival. O Dorival recebeu um E reforço. o Vitinho ainda é forte, grande. É. Tá? O É. problema do Bidon é que ele ainda, fisicamente, ele ainda é mais frágil. Lógico, Mas ele, ele, não, tá, muito... mas ele tá é muito sabendo ser novo. um jogador chato, assim, porque... Não, ele é muito técnico, Ele vai né? ser engolido. Não, sim, além disso, mas É. ele é. Como ele vai ser quase sempre engolido pela marcação, porque ele é franzino, É. ele aprendeu a jogar com isso pra irritar o adversário. Sim. Então ele começa a cavar a falta muito fácil, fica no chão, irrita, cava cartão. É. Ele virou um jogador chato pro adversário, o Bidon. Que antes, acho que o corintiano achava ele um É. jogador chato. E Agora- a leitura do Dorival também. você Eu falou não do Garro, entendi falando o de Ranieri Dorival, ali. acho que é mérito dele, mas por que que o Depay não abriu a cobrança de pênalti Ele tinha e que- foi o Yuri Alberto? Isso aí Concordo. pra mim não faz sentido nenhum. Plenamente. Porque você concordo. coloca o astral quando o Yuri erra, e a gente já sabe o quanto isso já aconteceu, que não é a primeira vez, que existe uma confiança muito maior se o Depay é o primeiro a cobrar. Não, o primeiro cobrador tem que ser o cara do time, craque, e que vai Então, mas colocar aí é a que bola tá. pra dentro. Eu até entendo, mas o Yuri é o cara do time. Mas de mas, pênalti, mas de não tá pênalti jogando não é. bem. Não tá jogando é. bem. Eu acho até que ele tinha que ter sido substituído. Eu teria Então. colocado o Guinegão até. Quando eu teria colocado o Garro e o Guinegão. Quando o Mas, Vitinho enfim, entra, eu, ele acho que optou. eu achei no primeiro momento que ele ia. Que ele ia entrar no lugar do Yuri. É, Eu também aí achei. ele tira o Maicon, acho. E não, Ah, ele foi Ou seja, ousado. Ele é É, ousado. Foi ousado. Eu corajoso falei, na mano, época. não faz isso, né? É. Mas Mas enfim. eu mandei pra uma amiga assim, na hora que o Yuri foi caminhando pra bola, eu mandei, Deus calha minha boca. Mas o Yuri tá com uma cara que 3 pontinhos. Aí 1 minuto depois, que inferno. Sabia, Eu falei, mano, sabia. que desgraça. Mas você é muito Inacreditável. corajoso, porque se eu tô pensando isso no jogador, eu não vou escrever isso nunca. Isso é do Também, meu time, jamais vou abstrair Agora, isso, não, sabe? Hugo Souza, vai. O Hugo é interessante. O Hugo tem a oportunidade dele na seleção, ele vai no jogo contra o Japão, muitas pessoas o criticaram. Eu não, porque eu não achei. Ele pode ter sentido o jogo? Pode, mas não achei culpa dele os gols. Teve um que foi uma entrega do zagueiro É, o e outro Fabrício cara Bruno foi- cabeceou. Tava em campo É. ontem, inclusive. É, É, o Fabrício Bruno. foi E o bem outro foi uma pior. cabeçada que foi um canhão na frente dele. É. Sim. Mas eu entendo quando a pessoa fala, Zé, mas quando o goleiro vai para a seleção, ele tem que operar alguns É que ele não milagres. passou segurança, sabe, Zé? Na seleção, nesse jogo especificamente, ele rebatia bolas que você achava, caramba. Por quê, né? Por quê? Essa bola é pra agarrar, essa bola é pra... É dele a bola, né? E aí, ele me só, deixou Fabiola, insegura. só para completar, aí ele vem, tem 2 contusões seguidas. Eu achei que ali ele tinha perdido o lugar no avião. Ontem, vocês acham que disseram, opa, overbooking não rolou ainda, tá aqui seu ticket. Não, pra mim é isso, Zé. Vocês E acham? eu digo pelo... Não, você acha que ele já tá com o ticket? Que ele Acho que sim, volta... É Alisson, Hugo e mais um. Não, mais um, não o Hugo Souza. Eu não tenho certeza. Alisson, eu acho que Hugo só Souza e tem- mais um. Ah, você acha que é o Hugo Souza? Eu acho que é. É. Mas por quê? Porque o Hugo Souza ele tem um motivo muito específico pra estar nesse radar do Ancelotti, Defende pênalti. que é a questão dos pênaltis. Que ele fez Então essa é uma particularidade do Mas aí Hugo tem um Souza. detalhe, porque na coletiva, quando ele deu o spoiler de que o Hugo E o- Souza ia ser ah, titular, o Ancelotti Espera, falou. deixa só, continua falando, mas eu vou pôr para ajudar Tá. você, inclusive, uma arte do Hugo Souza, que a nossa produção Boa. fez, e o Léo que está dirigindo a gente, falou, Zé,
Zé, temos a arte, ó. Boa. Só pra você. Você quer ler, Yara? Vai lá, já que você tava falando. Não, o que eu tava falando é porque o Ancelotti, ele fala que não convoca o Hugo Souza por causa de disputa de pênalti. Ele fala que porque o Hugo Souza joga com a mão. E primeiro, pra ser convocado, o goleiro não tem que preocupar com esse negócio de pé. O goleiro Entendi. tem que ser bom com a mão. Então ele não exaltou que seria algo, um diferencial do Hugo Souza isso. Opção, Ó, né? vocês estão Né? vendo ali 3 Vai. disputas de pênaltis com o Corinthians, em 24, oitavas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians, ele defendeu um. Ali depois, ó, também no mesmo mês, né, nas oitavas de final da Sul-Americana, Corinthians e Red Bull Bragantino, 3 defesas de pênalti. Aí na semifinal da Copa do Brasil, né, que a gente viu, 14/12, 2 defesas de pênaltis. Então, ele enfrentou 17 pênaltis, defendeu 6. Bem legal, né? Para fora foram 2, ele tem 35%. É um absurdo esse aproveitamento. Né? É a certeza de que pelo menos um pênalti ele vai defender numa cobrança de pênalti. Assim, estatisticamente, pelo menos um. E isso Na aí, verdade- o Leozinho está completando aqui, que é o seguinte, é só disputa em pênalti, né? Sem contar Tem no pênalti jogo. de jogo. É, E se no contar jogo a todos gente os falou, né, Zé, da defesaça que ele fez também. Durante o jogo, o Hugo Souza conseguiu, né? E o Corinthians colocou o quê? 2 bolas na trave? Ontem É. foram Foi, 2 bolas. na trave. trave. Então, assim, eu Bidon acho e que o Cruzeiro, querendo ou não, perdeu oportunidades, porque abre 2-0 e, assim, amassando do jeito que tava tudo escrito que era o Cruzeiro. Eu acho que o corintiano, como você falou, tava nessa coisa de reencontrar o Castro, de como ia ser, numa disputa de pênalti, ele conhecendo os jogadores como conhece, ele defende a primeira, tá o enredo todo pronto, né? Só que eu acho que o Hugo Souza, ele é protagonista quando chega no último ali, que faltava só um. Né? 4 já tinham passado. E o Gabigol chega pra bater e ele depois dá na entrevista falando, né, que Eu vi. ele não olhou em nenhum momento a cobrança do Gabigol e não estudou o Ele Gabigol. não estudou o Gabigol, Estudou, ele porque falou ele- isso. porque ele treinou Falou, eu com ele no conheço o Flamengo, Gabigol, conhece. né? Adoro, E o somos irônico amigos. disso é que tal. o Gabigol não bateu como ele costuma bater, né? Ele deu uma baita de uma pipocada. Então, assim, parece que o Hugo conhece tanto Que que sabia. sabia que ele tava descompromissado Mas e ele que, falou pô, na entraria de entrevista, ele qualquer fala, eu jeito. fui no meu feeling. É. Ele falou, ele olhou ali pro Gabigol e foi no olho dele. E o pior é que se você pegar o feeling do que é o Gabigol nesses últimos anos, É, pô, fácil aí, pegar ele no feeling. assim, você vai pegar o feeling dele, pô, o cara entra, faltando 1 minuto num jogo decisivo, só pra bater o pênalti, o jogo inteiro na reserva. Qual é o compromisso do Gabigol pra bater esse pênalti? É. No feeling do que a gente conhece do Gabigol dos últimos anos. Sim. Não chega a ser tão Mas surpreendente eu ele não bater acho que o daquele jeito. Gabigol estava descompromissado no Cruzeiro. Isso eu sou também. Não, contra. não acho no Cruzeiro. Não Não, mas eu acho que o pênalti Mas dele foi um pênalti a batida descompromissado. dele foi descompromissada. Foi, mas E eu de não um acho jogador que que ele... vem de uma carreira nos últimos Eu anos. só de me descompromisso explica uma marginal. coisa. A gente fala batida descompromissada. Não simplesmente bateu mal? Eu também acho. Eu acho que o Gabigol... Porque ele... assim, eu acho assim, quando você ousa alguma coisa, Sim. tipo o Memphis, com uma cavadinha. cavadinha, o próprio Yuri que nunca mais fez aquilo, muito obrigado e tal, eu até posso falar, mano, não diria nem descompromissado, falar assim, mano, que falta de visão do que fazer. Pô, é que ele Agora, entrou eu pra achei isso, que ele Zé. foi lá e tentou Não, bater o Ele entrou pra melhor. isso, ele Pênalti era o dele- melhor batedor do O Brasil. pênalti há dele um colocaria o tempo. Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Então, Era assim, só ele fazer, né? Não tinha mais... Então, assim, eu acho que a importância, o problema do pênalti do Gabigol não foi só ele ter perdido. Obviamente, ele perdeu. O Wallace também perdeu. Mas, assim, o problema foi que era o pênalti que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Como é que você acha que o Yuri bateu? Mal. Mal. Vai pagar Mas um são jogadores apartamento pro diferentes. Hugo Souza Assim, aí. posso estar sendo injusto na análise, né, na forma como eu tô adjetivando. Mas pra mim é isso. O Yuri Alberto bateu mal. O Yuri Alberto foi descompromissado contra o Flamengo, quando ele dá aquela cavadinha ridícula. Isso. Ali é descompromisso. O Gabigol, e aí é até simbólico, né? O Gabigol, pra mim, ele é o autor do gol do título, ainda que não tenha sido. Foi o Rodinei, né? Da Copa do Brasil, de Sim. 22. Mas na prática, pra mim, é quando o Gabigol faz o gol ali, desmontou o Corinthians e o Vital Sim. bateria na sequência e perderia. Pra mim fica claro ali a forma como ele bate com responsabilidade. E aí levanta a torcida. Ali é um Gabigol prime do ponto de vista de cobrador de pênalti, de líder, de camisa Ó. 9, do predestinado. Ele fez tudo o contrário nesse jogo. Por isso que eu acho que não é só bater o mal. Ele foi Em 8 descompromissado. pênaltis batidos pelo Gabi, no Cruzeiro, ele fez 5. Ele errou 3, é. Então é 65%. Mas você tá contando do Flamengo, porque o do Flamengo ele chuta, erra o pênalti, ele pega o rebote. Aí eu não sei se essa estatística é Não considerar como Eu perdido, não considero isso mas pênalti. que Eu não- considero isso um pênalti pênalti perdido. perdido. É, Ele Eu perdeu. considero isso um pênalti É. perdido. Agora, hoje de manhã já foi pintado o muro do Cruzeiro, que tinha a imagem do Gabigol, já foi retirada a imagem dele,
porque atos de vandalismo durante toda a madrugada já foram lá pra pichar. Aí o pessoal não perdoa, né? Não, e eu acho que o Gabigol, ele não foi um cara, eu vi desde o início do Campeonato Brasileiro, o Gabigol não era titular, ele entrava depois dos 30 minutos, na grande maioria das vezes, e eu vi o Gabigol entrando querendo o jogo. Eu não achei que era um Gabigol que tava, Também acho tô nem isso. aí. Mas Eu não Tô com concordo. você. Ao longo do Vi ele Brasileiro, eu entrando concordo. ao longo do Brasileiro. Pô, lembro Durante dele o fazendo jogo. gol, É. dele chutando, entrando aos 43 do segundo tempo. E lembro do Léo Jardim ali, vai lá, os Sim. dois e tal. Não sei. Eu não sei se é. Eu acho assim, compromisso, mas talvez uma arrogância, uma prepotência de talvez achar que ele é uma. competente a fazer. Não sei. O Gabigol é um achei personagem também. muito, Eu tô com o Lucas. muito peculiar. E eu assim, acho do assim, futebol, como sabe? como ele foi apresentado, ele e Dudu no início do ano, Mineirão lotado, a expectativa, o que ele Não, ganha. a Eu não tô falando que ele responsabilidade. tem que fazer o gol porque ele ganha não sei quantos milhões. Não é isso. O cara ganha por mérito dele, assinaram contrato com ele e isso é outra história. Mas tudo isso entra no pacotão, sabe, Zé? Entendi. A expectativa da torcida, ele é banco o ano todo, não tá jogando nada, chega na hora de colocar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Foi substituído, entrou pra isso, É né? mais Porque um ele entrou no pra final. ingrediente. isso. Nos últimos dias começaram a surgir notícias de Dele que no ele já Santos. estaria pendendo a sair do Cruzeiro. Pra ir pro Santos. Agora meio que tá meio Com o óbvio Tite, que então, ele... se for o Tite, vai dar não. Então, agora as peças vão se juntando, vai ficando cada vez mais óbvio que ele não deve seguir. Mas antes do jogo, criou-se esse clima, aí, sabe, ele me bate o pênalti ali de um jeito que eu não imagino ele batendo esse pênalti com a camisa do Flamengo no Maracanã. Sei lá. Eu acho não que o consigo achar time só bateu mal. Gabigol, porque eu acho que quando o Gabigol vai pro Cruzeiro, era um tipo de projeto. Que você tinha o Alexandre Matos, que é um grande parceiro do Gabigol, né? Que leva o Dudu, que monta o esquema dele. Diniz. O Diniz. Quando o Pedrinho dá a chave de casa, que eu brinco pro Léo Jardim fazer o trabalho dele, o Gabigol perdeu tudo. Porque ele não tem mais quem era, teoricamente, o protetor, quem protegia ele ali. Ele vai pro banco, ele não tem com quem discutir, ele tem um contrato, ele tá em baixa, ele é obrigado a engolir. Então ele teve que jogar. Ó, a única coisa que eu posso fazer é o quê? Tentar entrar e jogar. E ainda ele esbarra com uma grande fase do Caio Jorge, que se torna o artilheiro e não tem o que contestar. Ou eu iria pro Mirassol se fosse ele, velho. Mas o Mirassol não vai pagar ele, como? Mas eu dava um jeito. Mas não é sobre dinheiro agora, né? Agora eu acho que é sobre. Jogar. É sobre preferencialmente numa chegar, Libertadores. ir pra uma Libertadores num time que vai ter um holofote, Claro. Pior que né? não seria ruim pra ele. da Mas eu curiosidade. pensei nisso. Não, Assim, mas- só ruim pra vem vida cá, dele, né? o que foi Mas o esse ano pro problema é King Naldo? É, Talvez Vai o comparar melhor ano. King Naldo com o Eu não Gabigol, imagino né? Não. Tepper, Gabigol, É. Lil Gabi em Mirassol, assim, morando em São José do Rio Preto. É o verdade. problema, Não Mas é gente, mais perto de Não São dá. Paulo, Santos. Esquece que eu disse, Gabigol. Falei bobagem aí, gente. Ele pode morar na bobagem praia, não, ele pode eu não morar acho na bobagem praia, não. voltar pra Santos. Ele vai morar em São José do Rio Deixa eu Preto. falar uma coisa. Muito- Precisamos falar de Dorival Júnior. Eu vou colocar uns números aqui do Vamos. Dorival, porque o Faraldo muito bem disse outro dia aqui que no brasileiro dava gastrite, né? O que você falou que dava? Dava gastrite da gente ver o Cada Corinthians jogar. jogo ali. Não, ó, ainda acho que o Corinthians. Sinto que o Corinthians não tem um padrão de jogo. O Corinthians ganha corintianamente, né? Mas vamos lá. Uma coisa é inegável, ó, Dorival Copeiro. Desempenho do Dorival Júnior na Copa do Brasil. Nas últimas 3 edições disputadas. Foram 26 jogos, 19 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 2 títulos. Ele ainda foi campeão em 2010 com o Santos. Esses 2 títulos, um com o Flamengo e um com o São Paulo, né? E Ei, pode ganhar o coisa terceiro louca. na terceira edição, né? Que ainda não Se acabou. ganhar com o Corinthians, vai ser o terceiro. O que a gente fala? Porque eu não sei nem o que falar. estrategista. É um cara estrategista. Mas sabe o que, Fabiola, com toda a inocência do mundo, não me passa que o Dorival tem esse elenco na mão. Diferente de um Léo Jardim, que pra mim passava que ele tinha o elenco do Total. Cruzeiro na mão. Eu ainda sinto, parece que o Corinthians... Gente, isso é uma bobagem, tá? Escolhe jogos, o jogador não faz isso. Mas a sensação que eu tenho é essa. Eu acho que escolhe sim. Eu acho não que tá sei, certo. tipo, fez o primeiro jogo, falei, que Corinthians vai entrar nesse segundo jogo contra o Cruzeiro? Eu não tinha a menor noção, aí vi o Cruzeiro dominando, falei, tá, é esse Corinthians aí, vamos perder, Eu acho que né? são técnicos, por exemplo, você falou agora sobre conseguir, né, ter o grupo na mão. O Leonardo Jardim tinha o grupo do Cruzeiro muito mais na mão. Mas eu acho que são técnicos com características bem diferentes. Eu acho que o Leonardo Jardim, por mais que, pô, me parece ser mais técnico no sentido de ter mais repertório Total. do que o Dorival, talvez no Corinthians, por esse caos que tá o Corinthians, ele não conseguisse desenvolver o trabalho que ele conseguiu bom ponto, desenvolver no Farol. Cruzeiro.
E o Dorival, talvez esse seja o grande trunfo dele. Ele, que a pessoa brincava muito quando ele foi contratado pelo Corinthians, e até nos últimos trabalhos dele, que ele é o técnico do arroz com feijão, né? Isso. Ele sabe fazer o básico. Talvez o básico mesmo do que ele faz é entender ali a situação do clube, do elenco, que é algo que eu acho que o Ramon e o Emiliano fizeram muito bem com esse elenco também no ano passado. Você pega, não tem um grande repertório no trabalho deles. Tanto que, aliás, é muito parecido o jeito que o Sim, Corinthians sim, joga, sim. assim. É um jeito limitado, um jeito mais copeiro, um jeito que não convence nos pontos corridos. Eu acho que assim como o Ramon, o Dorival teve como grande mérito conseguir mapear ali o elenco e falar, tá, esses caras não tem como, ou não querem, ou o clube não dá condições de mobilizar para uma temporada cheia, para Campeonato Brasileiro. E ainda casa com o estilo dele, porque ele também não tem um histórico bom em pontos corridos. Aí falou, não, mas beleza, você na sabe Pra Copa do mim, Zé, Brasil é a assim, gente por que vai... que eu falei estrategista? Porque o copeiro, técnico, ou jogador, ou time copeiro, é aquele que foca ali em 1, 2 jogos para poder conseguir o objetivo passar de fase, né? Então, quando você fala de 38 rodadas, o buraco é bem mais embaixo. Você tem que estudar jogo a jogo e é um desgaste gigantesco. Quando você fala, porque ele foi muito bem, o Dorival Júnior, foi muito bem no Mineirão, né? Ali tinha uma... Foi. Ali foi mais que um arroz com feijão. É, Ele montou uma estratégia para poder vencer o Cruzeiro. Então, ele puxa o Cruzeiro para poder sair, para poder ele usar os espaços e surpreender o Cruzeiro ali, né, dentro do Mineirão, no começo do jogo, que foi o mais impressionante. Então, acho que é isso, ele tem a capacidade de, ali, naquele jogo, naqueles 2 jogos, ele criar um time, uma estratégia para poder passar. se ele ganhar a Copa do Brasil, é o 4º título nacional que ele tem, e aí ele empata com o Felipão. E todos Copa do Brasil. Todos Copa do Brasil. Que louco, né? Serão 3 Vou parar. Agora, 4 engraçado Copas você do falando Brasil. desse negócio do arroz com feijão, porque conversando com o staff do Dorival, um dia eu Ele fica Coloquei- louco Ele da odeia. vida. Ele odeia isso. fica Ele fica louco louco. da Ele vida. odeia. Ele E eu odeia. lembro que eu fiz um podcast com o Gabigol, na época que o Dorival era técnico, né, do Flamengo, e o Gabigol participando. E eu falando, nossa, você tinha uma identidade com o Dorival, porque o Dorival era arroz com feijão. Aí ele brincou e falou assim, arroz com feijão, e eu lembro da fala dele. Então você coloca uma lasanha junto, estoura um ovo e faz, porque o Dorival é muito mais do que arroz com feijão. O Gabigol entrou na sala de coletivo e mandou beijo para ele. Eu acho que ele gosta bastante, lembra? Do Gabigol, Verdade. o Dorival dando Eles entrevista, ele têm entra e uma manda amizade beijo. muito grande. E o Gabigol, quando eu fiz esse podcast, ele falou que era um dos melhores treinadores que ele já teve, que ele já trabalhou, o Dorival. Ou seja, será que vai pintar um Gabigol no Corinthians? Começou! Pelo menos a camisa ele já E tem. quem que é o Melhor do que o Tite, se ele tiver que qual que é o escolher outro com quem técnico? trabalhar. Qual que é o outro técnico que muita gente fala isso? O Diniz. Os jogadores amam É, trabalhar com verdade. o Diniz, assim como amam trabalhar com o Dorival. Talvez esse seja o grande mérito desses dois. Pegarem dois paizão. clubes completamente lascados, com 2 quem elencos ali trabalha- limitados. Os dois passaram pela seleção. Os dois últimos técnicos da De seleção. uma forma não... Tiveram talvez os Péssimo. seus méritos pra chegar lá. Exato. Mas mostraram-se limitados em comparação lá ao Ancelotti. estando. É. Mas pra ganhar uma Copa do Brasil não parecem limitados. E de É. novo, eu não sei se foi. Acho que foi o Dorival, né, que falou sobre o técnico brasileiro, né? Que tem que dar Falou. prestígio. Foi. Tem o Felipe Luiz aí. Pô, ele né, subiu num na lista. palanque ali na coletiva praticamente, discursou Foi, por todo mundo. Gosto do Dorival, tá? Tenho um ótimo relacionamento com ele, mas achei oportunista falar isso quando você vai pra final da Copa do Brasil. Por que você não falou isso quando, por exemplo, teve Oswaldo aquela situação Oliveira. do Ancelotti extremamente constrangedora, todo mundo indignado com o que fizeram com o Ancelotti? Por que ele não apoiou o Leão? Falou, olha, eu concordo com o Leão, eu acho que... Não, achei agora oportunista. No momento que ele vai para a final da Copa do Brasil, ele tem esse discurso. Eu acho a queixa dele super válida, se é que acontece. Eu não vejo, particularmente, não vi ninguém falar de técnicos brasileiros incompetentes. Eu falo da mídia profissional, assim, né? Jornalismo profissional. Porque, E oportunidade tiveram, né, de mostrar. então, eu não vejo isso. Eu vejo, assim, exaltando... Eu acho que ele ficou muito sentido, talvez, com a passagem pela seleção. A forma como ele foi Aí pode trucidado, ser lá. ele, o É. Diniz, e aí vai todo mundo no bonde ali. Porque eu acho que, de forma geral, uns com mais respeito, outros com menos respeito, eu acho que, de forma geral, muita gente ao longo dos últimos anos foi meio, após Jorge Jesus, Abel Ferreira, foi meio que, assim, deixando os técnicos brasileiros cada vez mais de lado, e às vezes eu acho que com falta de respeito. Aí, especificamente essa temporada, ele tem todos os números a favor desse argumento, né? O Felipe Luiz é o técnico campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ele e o É Diniz verdade. finalistas da São Copa do finalistas da Brasil. Copa do Brasil. Chegaram nessa final eliminando um Zubeldia argentino, o outro o Leonardo Jardim português. O Abel Ferreira também português ficou pelo eliminou caminho o pro Felipe próprio Luiz. Abel Ferreira na Aí Copa do eliminou Brasil. o Abel Também. na Copa Então, do assim, Brasil. eu acho que tava entalado desde o guardou Jorge muito Jesus, tempo. desde esse É. fenômeno Jorge Jesus, que foi junto com o São Paulo, É. aí Abel Não, Ferreira. E eu acho que desde o Flamengo, porque eu acho que no fundo
por mais injustiçado que possa ter sido na seleção, eu acho que o Dorival no Flamengo, né, até depois quando ele ganha, né, São Paulo e Flamengo ali na E decisão, sai, e é eu acho que demitido. aquilo ali E é... pegou todo mundo de surpresa. Nossa, Cara, eu Vitor acho... Pereira, né? É, eu e foi acho pro Vitor assim, Pereira. Então, acho que ali eu acho, o sabe o que eu técnico acho? estrangeiro tá A mais gente- pesado Nossa, do total, que no pra ele, Brasil. pessoalmente... Nós da imprensa, a Ah. gente fala muito. Então, quando ele tem a oportunidade, eu acho, palmas, tem o direito de falar, fala, tava E eu atravessando vou falar na quando eu tô garganta. bem, né? Eu vou falar quando eu tô É com a lógico, pressão eu aqui tô em vendo- cima de eu mim, tô meu bem, time tô- lascado. Assim, se a É. gente for listar, tem bons técnicos brasileiros Não, e hoje. nós O Guanais falamos foi muito eleito disso, o melhor ó. técnico Durante do campeonato. esse ano, Faraldo, Fabiola e Yara, nós falamos muito nas transmissões, é que o brasileiro, eu não sei a sensação de vocês, mas hoje eu me toquei que é 15 de dezembro, É, o ano tá Loucura, né? acabando. acabou. Aham. E olha tudo que nós vivemos, né? Vamos falar no futebol. Eu lembro que durante o Brasileirão teve fase que a gente enalteceu os técnicos brasileiros que estavam fazendo um excelente trabalho, eram Roger, no Internacional, Sim, Rogério Ceni Rogério Ceni. no Bahia, Felipe no Flamengo. Flamengo. E nós, olha que legal, O talvez Guanais já tava Guanais, bem no né? Mirassol. Se bem, o Guanais Nessa a gente- altura eu lembro que o Léo Condé no Ceará tava fazendo um bom começo Condé, do Não, campeonato. mas era o Barroca ainda no Mirassol. Depois Isso, que chegou o depois Guanais. que O Guanais chegou o era Guanais. técnico desde o início. e aí Não, mas nós o Guanais, ele elogiamos. entra- Não, e o Ele Guanais começa- a ele gente faz o elogiou. brasileiro, não faz? Não, mas ele entra, mas no início do brasileiro não era ele. Não era ele, né? Então, eu lembro começo que do nós brasileiro? elogiamos tal. Eu acho que E era. daí depois Troca o foi- Roger caiu em desgraça no Nossa, Internacional, o Paulista, né? né? É, eu acho Só- que a troca mas foi o no Paulista, Ceni né? continuou No bem, Bra- o Felipe nem se fala, né? Mas vamos falar do outro jogo também, porque Vasco e Fluminense, e coincidência, né? O Vasco ganhou de 2-1 o primeiro jogo Aham. Foi. e perdeu de 1-0. O Corinthians ganhou de 1-0 o primeiro jogo e perdeu de 2-1. Coisa louca, não é verdade? Tudo E pênalti o Vasco, no final. o Vasco tendo que correr atrás do resultado praticamente os 180 minutos, né? Porque ele sai perdendo nos dois ali. É, assim, Venceu meio nos bem pênaltis. maluco. Não que o do Corinthians... Rola uns seja maluco. momentos aí de Vasco e Fluminense, o jogo que foi logo depois do Corinthians e Cruzeiro. A gente tem. Aí estão os pênaltis já, tá? Vamos Outro mostrar. Léo Jardim, né? Esse é o John É. Kennedy Esse finalista da batendo. Copa do Brasil. É. Aliás, O Vasco foi muito melhor do que o Fluminense no jogo. O Fábio, Esse é o Canóbio, Fábio- tá? A gente tá com a imagem só do gol, mas vocês vão ver o Canóbio bate e Mas o Canóbio bateu mal também, né? bateu Ah. mal. Foi com o pé esquerdo ali, foi no pé dele. Olha, né? muita É. gente fala, pô, a disparidade é muito grande dos elencos do Fluminense e do Vasco. Eu não acho tão grande a Não, disparidade. também acho bem E o mais. ataque do Vasco é melhor que o do Fluminense. É. O E ataque do Vasco não deixa nada a desejar pro... O Fábio pro também Fluminense. pode chamar de São Fábio também. Ele pegou Ó, e aí o bolas- pênalti do 45 Pumita, anos. também conhecido Absurdo. como irmão do Absurdo. Adnet. O irmão do Adnet vai bater. Esse é o pênalti derradeiro, né? Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Espetáculo bonito. E aí a festa do Vasco agora. Cinegrafista foi a loucura. É. Vascaíno. Ou Vascaína, não sei. E o Vegete ainda perdeu o pênalti, né? Então, assim... Sim. Talvez também simbolizando uma era que ficou pra trás do Vasco, né? De dependência do Verratti. Não, e olha que loucura. Total. Os dois times se classificaram, perderam o primeiro pênalti. Foi o Vegete e o Yuri Que Alberto. foi muito sofrido pros dois. E isso também é simbólico, porque se você for pegar o que tá sendo os últimos... Principalmente do Vasco, né? Mas os últimos os últimos anos desses dois clubes, cara, acho que são os dois clubes mais maltratados pelos próprios dirigentes no Brasil. E, em paralelo, talvez as duas torcidas mais apaixonadas, em Exato. volume, em crença, mesmo E- com tudo dando errado. E aí a Copa do Brasil, que é um torneio marcado pela chance do improvável, muito mais do que no Campeonato Brasileiro, Sim. ainda que a gente tenha visto o Mirassol, pô, é muito bonito, né? A final da Copa do Brasil, que pode premiar os improváveis, ter o Corinthians e o Vasco. Esses Não, Eu só e- espero ó- que, independentemente de quem ganhe, que a torcida não esqueça do que o clube está passando. Tanto o Nossa. Corinthians quanto o Vasco, né? O Vasco pediu uma recuperação judicial, contratou jogador, apesar de estar em recuperação judicial. O Corinthians deve 3 bilhões. Ah, vai, Fabiola. Não. Deixa eu ser feliz. Eu Deixa deixo. 10 minutos de felicidade nesse Eu programa. só quero que dia 22 de dezembro, porque 21 um vai ser campeão. Dia 22 de dezembro, bota o pé no chão para começar a pensar em 2026 melhor. Essa grana uma eventual grana de premiação se o Corinthians for campeão, mesmo que não seja, mesmo sendo vice-campeão, Não já faz é uma diferença. grana boa. Não, agora Não, vocês mas pararam. ajuda Eu vou falar uma pro coisa. imediato, o transfer ban, por exemplo, que já é Tira uma o transfer preocupação. ban. O que eu também não sei Escreve- até que ponto é bom, porque aí vai gastar tudo com um monte de reforço suspeito. Escreve que vocês vão voltar aqui pra falar. A Leila saindo do Palmeiras, ela vai comprar o Vasco. Ah, quase certeza.
Mas enfim, ó, olha só essas coisas assim de coincidência. A gente tem Vasco e Corinthians 25 anos depois do primeiro Mundial FIFA de Interclubes, lembra? Foi no Rio de Sim. Janeiro, afinal foi no No Maracanã também, né? A gente tem Vasco e Corinthians, como estava muito bem dizendo o Faraldo, numa situação meio parecida esse ano, os dois com problemas, os dois ali sempre entre 10º e 16º, certo? O Vasco escapando no rebaixamento, o Corinthians também bateu no rebaixamento. É bem louco, né? Os dois têm um bom time, um bom 11, 11. mas não tem um bom 12. Quando É. você começa a substituir, o Corinthians deu uma melhoradazinha com a possibilidade do Vitinho, enfim, né? O Bidon ali no lugar do Garro também, a gente não está sentindo tanto. Mas os dois times são muito parecidos. Pra Eu mim, acho. o Ryan salvou a temporada do E aí você tem Ryan, você tem Verratti, Achar o você Ryan tem... foi o presente É do um baita Diniz. mérito do Diniz, né? É. Assim, de chegar Aliás- e falar, mano, eu não quero perder o Ryan. A diretoria bancou. Agora adivinha, quer ver? O Diniz tem uma sonora dele onde ele exalta, olha quem, roda aí, vamos mostrar. Léo Jardim. Obrigado, acho que o Léo é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, que melhora a cada dia os fundamentos com o pé, que todo mundo achava que ele não podia jogar com o pé, hoje ele é cada vez mais importante no início das construções. Jogador extremamente dedicado e é um goleiro, um postulante, na minha opinião, a disputar a Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que colocam ele, para mim, na linha para ser um goleiro convocado para Quer disputar a valorizar Copa. o jogador dele. Bom, e aí, ele convocou mais um, né? Eu lembro que convoca teve toda uma a entrevista que ele convocou 4. É. Paulo Henrique, Coutinho, Léo Jardim e Ryan. Ryan. Os 4 já entraram em algum momento na mira de seleção Agora, dos vascaínos. ele mandou o Léo Jardim. Acho que o Léo Jardim é um grande goleiro, mas acho que ainda não, Diniz. Não, é um baita goleiro, né? É um baita goleiro. Ontem, pra mim, o jogo dos goleiros foi o Os Vasco 4, e o não Fluminense. só dos finalistas. Ah, mas pra mim, Cássio e o Fábio também. e o Léo Jardim... É que você é fãzão do Hugo. Eu ainda sou meio insegura com o Hugo Souza Não, ainda. eu gosto muito. Mas assim, pra mim, Léo Jardim e Fábio fizeram uma semifinal melhor do que os outros dois. do que Leozinho, Cássio tá com os números do Léo e o- Jardim aí, já que a o Fabiola Cássio falou. acaba até falhando Cássio não tá na tão forma bem. como ele sai ali do gol. O Cássio tá muito bem. No gol do Dudu. Olha Tá ali, muito ó. bem. O Cássio tá muito bem. Olha que cínico! Léo Jardim mas- pelo Vasco na Copa do Brasil, 6 disputas de pênaltis, 9 defendidos, ó. Goleiro com mais defesas de pênalti na Copa do Brasil, desde a estreia pelo Vasco. Fase a fase, na segunda fase Copa do Brasil 24, lembra do Água Santa? Sim, Nossa, Que ele briga salvou a depois desse situação. jogo. É. Um caos ali. Você lembra? Foi um caos. Ontem quase teve briga também. foi. Terceira fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza, mais uma defesa, também lembro dessa. Quartas de final da Copa do Brasil 24 contra o Atlético Paranaense, uma defesa. Terceira fase da Copa do Brasil 2025, Galo, 3 defesas. Quartas de final da Copa do Brasil 25 contra o Botafogo, uma defesa. E na semi agora, né, na Copa do Brasil ontem, contra o Fluminense, 2 defesas. São números excelentes. E o Vasco que Excelente. segue Galo. batendo na trave, assim, né? Até então, né? Estamos falando de semifinal, porque ano passado foi semifinalista também, perdeu pro Atlético em um jogo muito apertado, que também não foi nada, foi um chute fora da área do Hulk que acabou decidindo. Mas o Vasco, quando a gente fala, né? Ah, a gente tem elencos robustos, precisa disputar uma temporada inteira. Aí a gente vê, lógico, um Flamengo sobressaindo, um Palmeiras sobressaindo, mas no mata-mata, a gente vê Palmeiras caindo, a gente vê o Flamengo. Uhum. Então, eu acho que acaba dando espaço para times com menos elenco e, de repente, Exato. dependendo de um bom dia, né, de um determinado momento muito específico. E a gente falava antes desse jogo, porque o Fluminense cresceu, né, nessa pausa que teve. O Fluminense deu uma crescida e, querendo ou não, o Vasco estava mais embalado. Oh, Yara, a gente falava que os dois favoritos eram Cruzeiro e Fluminense. Sim. São os dois. O Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileirão, o Fluminense está na Libertadores. Mas Sim. por uma régua meio simplista. E aí, fazendo a minha culpa, acho que todo mundo fechou que era Mas isso eram mesmo. dois times que jogavam mais. Não, jogavam, Dois mas times num, que ganham a conte... Libertadores, mas num gente. contexto que você tinha só o Brasileirão pra E- jogar. e E, o- claramente eles estavam Mas, assim, ó, poucas pro Vasco em brasileiro. 13º e Corinthians em 14º. Não, mas o que foi o Campeonato Brasileiro desses dois times, assim, a nível de comprometimento? Era ao de se imaginar contrário, que na desculpa. Copa do... Era de se imaginar que na Copa do Brasil a chave fosse virar. Não que isso transformaria Corinthians e Vasco em favoritos, mas a diferença nunca foi a do 3-0 do Corinthians e Cruzeiro, por exemplo. Mas do vamos lá, Brasil. apesar de estar com o time reserva, você tomar 5-0 na última rodada do Brasileiro, Tudo bem, mas Você vai esse com uma mesmo, moral Vasco, lá embaixo. esse mesmo Vasco, um mês antes, ganhou É. do Fluminense no Maracanã. Então, mas eu vou meio a com única o derrota Faraldo. do Fluminense no Maracanã foi justamente pro Vasco. Uma coisa que o Faraldo falou aqui lá atrás, né, que a gente até reprisou semana passada,
era aquilo mesmo, o 3-0 do Corinthians pro Cruzeiro não refletia o que seria a Copa Não. do Brasil. A mesma coisa o Vasco. É outra coisa, acho que jogo de 2 jogos, assim, Copa, é uma coisa muito de conversa. O que está acontecendo que a gente Momento nunca vai ali, né? saber. Vestiário. Mas eu acho normal. Foco. Continuo defendendo a tese de que era muito óbvio que se colocasse Cruzeiro e Fluminense como favoritos, Faraldo. Ah, mas também acho. Porque assim, os Sim, times pra mim Eu acho também. que é na óbvio que eles são temporada. favoritos. Eu acho que é óbvio que eles eram favoritos. Favorito. pensa na Mas eu não acho que era temporada. um Favoritos. favoritismo absurdo. É só você assim. pensar na temporada dos 4. E pra mim o Cruzeiro era o melhor time dos 4. Dos 4. Pra mim também. É o É. melhor time dos 4. Não, ontem você, quando via os dois times, você vê a leveza com que o Cruzeiro consegue Rápido, atacar, a rápido, rapidez. ágil. Então você vê que ali existe algo que no Corinthians não tem. Eu não Treinado. vi até hoje. É. E que Eu isso falo, o destino- Corinthians ganhou A Corinthians. gente cansou de falar ao longo do ano aqui que, pô, o Cruzeiro tinha, além dos méritos e tal, mas tinha muita sorte também de, pô, quase nunca machucava ninguém, tinha desfalque, era Uhum. sempre os 11 titulares que eram 11 titulares bons. Aí, bem nesse momento decisivo da temporada, eles Pimba. perderam jogadores, o Lucas Romero, o próprio É. Arroio também, que decidiu, mas não O vinha num Sinisterra bom sai momento, Sinisterra substituído sai no machucado. começo O do Vidalba, primeiro pô, tempo puta ainda. no bom zagueiro e também... E contusão. Ele é O diferenciado. O Sinisterra sentiu, aparece ele Sentiu. mexendo no músculo. É. Claramente ele saiu mesmo, né? Enfim. Gente, deixa eu colocar um QR Code aqui do meu lado rapidinho, que é o QR Code do R7, tá? Eu sempre faço esse convite porque é muito legal. Você apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto pro R7. Lá você tem informação, tem tabela, tem os jogos. Você vai ter também os jogos dessa semana, que eu vou falar no finalzinho, tem um monte de coisa legal. Você tem também Cosme Rimoli, suas matérias, um monte de coisa, Jorge Nicola. Então pega o celular, a câmera abre e aponta para o QR Code e vai direto para o R7, tá? Vai lá, te agradeço. Bom, vamos fechar a Copa do Brasil? Alguém quer mais alguma coisa de Não, Copa do eu ia Brasil? conferir aqui, mas agora eu não tô achando. Mas só eu acho que uma errata. A gente falou ali Atlético Mineiro. Não foi Vasco Atlético Mineiro, né? No ano nas passado? Não, não. Final foi. Não, Foi. mas tava 2025, acho que era o jogo do Operário, não foi? Talvez, O o quê? Vasco. Na Um arte? confronto do Vasco ali de defesas do Léo Jardim. Não foi pênalti. Mas eu acho não. que foi o ano que tava errado. Era É, o ano estava 2024, errado. É, Ah, tá. Com o contra Galo. o Galo. Tá. Mas bem lembrado, tá? Às vezes a gente É que é um erra, absurdo a gente. quantidade Lembrando que- de disputa de pênaltis também que o Vasco faz de Copa do Brasil. A partir daquela do Água Santa mesmo, eu vou lembrando de Não, todas, mas- assim, era uma loucura. E geralmente em São Januário. Foi aquele caos, aquele caldeirão. Putz, Você sabe que eu, O Vasco quando é uma vejo coisa disputa também, em né? pênalti, Eu vi essas eu, quando stories. vejo disputa em pênalti, eu fico pensando assim, como a situação se inverteu. Antes um pênalti era gol certo. Hoje, cara, mesmo quando o goleiro não pega, ontem, duas cobranças que o Hugo é por um Passa, dedo. por um A dedo. mesma coisa o Cássio. Passa, assim, mas ele vai... A Caera falou, acho que o Hugo errou um canto. Um canto. O Hugo pulou errado o Cássio mais, acho que 2. Mas de qualquer forma, ficou muito complicado pro jogador. Eu, se fosse jogador, disputa em pênalti, chega, professor, posso ir pro vestiário? Quero não. Aí É, seu o nome Gabigol vai ser faltou Dudu, verbalizar seu nome isso, vai né? ser Rony. Aí seu nome vai ser esse. Mas Pode é mudar de nome verdade, aí. os pênaltis que entraram foram pênaltis muito bem... Pô, o pênalti do Coutinho é um absurdo, Nossa, de bem batido. Foi o mais bonito de Não, todos. qual que é o Absurdo. outro do Luiz? Nossa. O que entrou... Não entrou na bochecha É. da rede, né? Eu vi, Gustavo fez Henrique pau. do Coutinho foi o em zagueiro cima. Gustavo Henrique também, ele bate Bateu no bem. cantinho ali com uma frieza. Eu gosto de pênalti de zagueiro. Tem Thiago algum Silva. favorito? Thiago O que, que Silva vocês acham? Eu acho não, a gente não que pode esse parar. Corinthians e Vasco vai A gente igual. não- Acho que eles vão bem iguais. Acho que o Vasco tem um favoritismo de fechar o segundo jogo fora. Eu não sei como vai ser, se for no Maracanã. Já tá confirmado, que eu ia falar. Confirmado Maracanã. a É volta Maracanã, Maracanã. né? É. Mas não tem aquela coisa não é possível uma invasão corintiana de novo, como foi com o Não, Fluminense. porque tem uma... Porque tem 7 mil, vão parcela. ser 7 mil ingressos no máximo. É. né? Mas a torcida No do máximo. Corinthians, No máximo ela é mesmo. bizarra e ela tem um diferencial, ela não vai. A torcida do Corinthians não pode ir uns 60 mil, Não fica vai. 6 Do mil lá lado. e o resto cerca. Vai É. fazer. Eu pretendo ir. Se eu vou ter ingresso ou não, eu não sei. Então Certo. talvez eu Como seja um eu desses vou, que eu vai não cercar. sei, né? Eu só É. sei que eu vou, né? Mas que vai invadir, vai. Eu não sei se vai entrar. Se vai entrar, vai né? invadir o Você Rio. falou da É. torcida, e isso vale agora porque a gente viu nas semifinais, mas aí projetando pra final, melhor ainda, né? Foram, assim, 2 shows das torcidas de Foram. 4 shows, velho, das torcidas de Corinthians e Vasco. E Porque Vasco. o Vasco ficou quase o tempo todo nos 180 minutos atrás no placar, e a torcida apoiando, E como cantando foi mais que a torcida do Maracanã, Fluminense. Independentemente do mando, eles dividiram Sim. o Maracanã mesmo, Sim. né? Mas assim, parecia que eram 2 jogos com o mando do O Vasco. mando Foi vai. bem, mas E- foi bem bonito, né? e a Lindo de Ai, ver. 2 torcidas é, É tão muito lindo. incrível, né? É muito, muito, muito. É muito É que incrível. infelizmente Como é que a tá gente longe poderia da fazer realidade. isso? Né? No futebol moderno, eu nem sei como isso poderia ser feito. Vamos imaginar aqui, Neoquímica Arena, você tem o sócio torcedor. O sócio torcedor vai querer comprar pelo menos 40 mil ingressos.
Como é que você faz? Por exemplo, se fosse. Então, Igual era antes, Igual era 50, antes, 50. então, mas você vende 50 para o Rio, 50 para São Paulo. Mas aí lá no Rio você tem 50%. Não, não, que é seria super igual legal. Teria que É, dar a mas é igual você prioridade tem, por exemplo, dos jogos de visitante pro sócio torcedor também. É, Pra E tipo, compensar. combinar. Bom, hoje é tudo mais fácil, né? Mas à medida que um não vai comprando, o outro vai invadindo, É, né? mas nesse caso, Nesse caso aí não dá, não. vai dar. Mas, Não por dá, exemplo, não. no Rio, Maracanã mais, dá uma Eu misturada. já tô querendo. É. Você viu o que eu tô querendo? É. Aí você Fala, vai Ela. ter que ter essa dinâmica, porque no Rio, no setor Maracanã mais, você tem as duas torcidas. Ah, Você fica junto. assiste do lado É. rival, por exemplo. Seu adversário. Eu já fui o Maracanã com muito mais flamenguista, o Botafogo vencendo na torcida visitante, cantando até, mas ali no Maracanã mais você tinha as duas Misturado. torcidas juntas, Tá, misturadas. Agora, Zé, falando dessa decisão, né, a gente podia falar no início do ano, se tivesse que alguém apostar, jamais a gente ia apostar Nos dois. Corinthians e Vasco. Nos no dois. Corinthians e Vasco da forma que foi. E agora, um jogo no Maracanã, não sei, eu acho que o Vasco em São Januário é tão mais raiz, sabe? Da barreira, de toda a É, o Diniz história, ele de fala tudo isso que... ontem. Ele- Não, mas ele falou que os jogadores queriam jogar É. em São Januário, mas eu acho... O Robert Renan fala eu isso acho na São entrevista Januário pós-jogo, né? incrível, como a Vila Belmiro é incrível, são estádios históricos, mas não dá pra fazer uma final de Copa do Brasil em São Januário. 2025 não dá. Eu acho Não dá. que nessa Isso época. cheira muito não, a Eurico não. Miranda. 2000. Uma coisa não mais dá. ali. Não dá, assim. Tanto não dá que o Vasco tá querendo Quantas reformar o estádio. pessoas? Não dá nem 20 mil pessoas no São Januário hoje, É, né? Tanto não não dá. seria. É, então, na época do Eurico ainda cabia mais. Cabia mais, é. Bom, nessa época havia mais em todos os estádios, né? Porque a gente. É. Sim, sim. Cada Mas aí lugar fazia, de um hoje. Né? mas aí fazia sentido. Você, não, vou mandar em São Januário, então. Hoje em 21 dia mil tanto São não Januário. faz que 21 o mil. Vasco quer Pois é, reformar agora o eu fico estádio. pensando, o palmeirense sentado, porque eu, como atleticana, vi o Cruzeiro, falei, agora tá tudo igual, entendeu? Tá tudo bem, eles perderam a Sul-Americana no passado, nós perdemos esse ano, eles também não classificaram, a gente tá tudo certo em BH. Agora eu fico pensando, o palmeirense, ele senta e fala, o investimento que meu time teve. Perdemos a final do Paulista pro nosso principal rival, todo endividado, ferrado. Fomos eliminados por eles dentro da nossa casa na Copa do Brasil. E agora eles estão na final, podemos ganhar o segundo título da temporada, nós não levantamos um. E o São Paulino? Que vai... Nossa, O São Paulo que nem foi pra Libertadores Nem foi. agora com esse jeito, né? Que não foi Cruzeiro nem Fluminense, agora não ficou na É verdade. Libertadores. E hoje estourou um outro escândalo lá no São São Paulo, Paulo, né? Camarote. No Corinthians, todo mundo fala, desvio de camiseta. Tem um É. negócio lá de camarote. Tem. Show da Shakira. Estou aqui querendo te... é difícil. É lógico, é uma coisa. Pô, num curto prazo é muito bom pro corintiano, pro vascaíno, isso que tá acontecendo. Mas aí é o que a Fabíola falou agora há pouco. Não, Não dá pra botar o pé no esquecer a chão. situação Não do dá. clube, porque ainda assim, que é exatamente isso. O Natal do corintiano vai ser, pô, sensacional. Vai É. acontecer. O Palmeirense termina triste, Corinthians o corintiano já é. feliz. Olha como é que Isso bom. já vai acontecer, porque o Corinthians é o único que ganhou o título, mesmo que É. perca É o Paulista, a né? Copa do Brasil. Mas, pô, falando sem nenhum clubismo assim, no médio e longo prazo, é óbvio que a tendência nos próximos anos o Palmeiras seguir batendo na trave ou sendo campeão, mas competindo em todos os Flamengo, títulos. né? E o Corinthians, a tendência é não chegar todo ano, ainda que tenha chegado, né, nos últimos 4 na reta final da Copa do Brasil. A tendência é bater um ou Não, outro E título. falando a assim. real, Precisa arrumar uma a casa dívida de mesmo. 2 bilhões. 3 agora. 2 Não, bilhões, três. 800 e... 98. Vovó menininha, sei lá quanto, né? Se você não reduzir isso ano que vem, pelo menos 1 bilhão, que já aí só fica devendo quase 2 bilhões, né? Nossa Senhora. Não tem como você consertar o time, né? É. E a tendência é o Corinthians ir se enroscando mais e mais. E como eu falei aqui, o São Paulo precisa prestar atenção também, Sim. porque a coisa está indo pelo E mesmo um caminho. bi é o que o Flamengo tem pra investir no ano que vem, né? Vamos falar de Flamengo? Porque o Vamos. Flamengo tá na final da Intercontinental, né? Agora Você não fala Intercontinental. mundial, não, Zé? Ah, ninguém fala. Ah, entendi, não. Só pra saber, só pra tirar Né? a dúvida aqui. Você fala mundial? Mundial, eu falo. Falo Você fala mundial? Falo. O Flamengo tá na final da Intercontinental Ele vai continuar falando. contra o PSG. Gente, o Rubro Negro enfrenta o PSG depois de amanhã, quarta-feira, acho que às 14h esse jogo. É 2 da tarde. Eu vejo a grande possibilidade de um brasileiro ganhar de um europeu nesse jogo. Eu Sim. também. Você sabe qual que foi a última, agora para poder vocês dois ficarem felizes. A última vez que um clube brasileiro ganhou de um europeu no Mundial foi exatamente em 2012. Corinthians, O Corinthians, Quando era mundial. em cima quando do era Chelsea. mundial, lá chamava Foi a última mundial. vitória de um brasileiro em cima de um europeu, olha só. Olha só, o Flamengo contra o Pirâmides, rapidinho, vou mostrar alguns momentos do jogo. Vocês assistiram algum? Esse eu não vi especificamente, eu vi o anterior. Se eu te Olha lá. falar a minha sina, eu fiquei sem luz até sábado à Eita. noite.
Foi muito sofrido a Aliás, isso semana. aconteceu direto aqui em São Paulo. Foi viu? muito sofrido pra mim. Você tá olhando e tá falando, nossa, o Flamengo tá metendo um golaço na Foi Argentina. o gol do Léo No Pereira, né? Racing, na Argentina. Na Argentina, no Racing. O Flamengo que poupou nesse jogo também, né? Não entrou com o time 100% titular. E já sabia, né? Que teoricamente o Pirâmide era um time mais fraco para poder fazer recomposição. A gente sabe que o Flamengo vem de uma intensidade de jogos enormes. E a gente sabe que para o PSG, querendo ou não, eles viajaram, né? Lembrando que o PSG não disputou essa primeira fase da competição. E, gente, sinceramente, para o PSG, a gente não pode falar que não importa, né? Porque seria até estranho falar, lógico que todo mundo quer ganhar título. Mas para o Flamengo é muito mais importante ganhar esse Intercontinental, Mundial, do que para o PSG. Eu acho que o Sim. Flamengo entra com muito mais sangue no olho. Talvez nem seja todo titular a equipe do PSG, talvez seja uma equipe É, mista que vai entrar em Pode campo. ser. É que tem compromissos comerciais meio sérios do PSG aí. E o nesse dono do jogo. PSG é o cara. Exatamente, esse é o É, Aí tem compromisso uma comercial. Esse é o compromisso comercial. Eu ia falar, mas não é exatamente Eu isso. acho que porque- vai entrar com o que tem de melhor. Claro que tem O a PSG lesão. está olhando para o papai aí, É. né? O Mas eu dono acho que tá por lá. isso, Mas o não pela quanto importância isso pro en- clube Não, de você se tem levantar, razão. para eles ganhar uma Champions, né, inédita, Claro. como foi nessa temporada, já tá mais do que pago tudo que aconteceu. Agora, para fazer bonito de tanto, né, quem manda, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas pra isso Exatamente. virar mobilização no elenco, no vestiário, também são outros 500, né? Uma coisa é o Sim. dono do clube Sim. lá querer muito Uma hora é ganhar, quando o outra coisa time são os jogadores chega, desce do comprar avião, no nível sai de do hotel. comprometimento que ele vai ter, Eu acho que é como tipo dono do assim, é um clube. Beraldo querendo ganhar, é um Marquinhos querendo ganhar Então, de Marquinhos Flamengo, é né? dúvida, o Hakimi, o lateral direito, É, tá fora, tá o fora. goleiro, a gente acho que tá machucado O também. Nuno Mendes, lateral esquerdo, também voltou? ou é outro Não que tá sei. fora? Não sei se voltou. Eu acho Por- que ele não voltou. Cara, e realmente começa a ficar um O PSG Leonardo, nosso diretor, dizendo consideravelmente que desfalcado. sim, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. eu- Mas vai voltar nesse jogo, porque ele não tinha voltado antes. Mas o Marquinhos acho que não, hein, Léo? Mas o Marquinhos vai? viajou. Ele Marquinhos viajou. viajou, mas é Viajou. Marquinhos dúvida. está relacionado, tá? É, tá relacionado. Viajou. Dembélé também É dúvida. Então, tá exatamente. uma carinha do PSG do. E aí a Copa do Mundo de Clubes ela deixa alguns sinais, alguns ensinamentos. Tá uma carinha do PSG Botafogo, no sentido do PSG vai meio desfalcado, sem a força máxima, o brasileiro muito mais comprometido. E aí com o acréscimo, o Flamengo ele já errou num jogo parecido essa temporada. Um dos pouquíssimos erros do Felipe Luiz. Se for pensar O em Bayern? jogos, o Bayern, eu acho que foi um erro dele de estratégia, de tentar jogar de igual para igual, e óbvio que não dava pra jogar de igual para Como o igual. Diniz jogou contra o Manchester City na final. Sim. É que ali era óbvio que ele ia fazer isso, né? O Felipe Luiz, a gente esperava, acho que talvez o lado mais estrategista dele. E eu lembro poucos jogos do Felipe Luiz comandando o Flamengo que ele errou feio na estratégia. Esse foi um deles. Eu duvido que ele vai Mas foi repetir esse bem erro contra o PSG. Chelsea. Ele vai repetir, Foi. né? Pode ser. Vai repetir Vocês a viram aí história. 2 gols nós vimos aí no Pirâmide saindo de bola parada. O Felipe Luiz fala um pouco dessa estratégia da bola parada. Quer ver? Roda aí o Felipe, vamos ver. Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele sempre demonstrou, mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os protagonistas, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi um gol de bola parada, de escanteio. Isso é porque os jogadores são muito bons nessa fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar mérito para os que estão dentro do campo. E esse Boa. é um caminho pro Flamengo Sim. ganhar. Porque a zaga do PSG odeia bola aérea, não se dá bem com bola aérea, é jovem, né? Então não se dá bem com a bola aérea e pode ser um caminho para poder o Flamengo sair E campeão. do lado do Flamengo tem o Arrascaeta, né? Que tá vivendo um momento Meu Deus. prime. Ele já é um jogador espetacular. Ele consegue, dentro desse recorte, ser um jogador espetacular, tá vivendo uma temporada É a melhor espetacular. temporada, né, do Arrascaeta. Pô, é um Aliás, vai ser absurdo. bom ali. Vitinha, João Neves, né? Os dois portugueses, cracaços, Pô, é um e o absurdo falar... Arrascaeta. É um absurdo falar que o Arrascaeta teria espaço no elenco do Não, PSG. eu acho que teria. Teria. Não Eu tô falando que ele seria colocaria. titular, mas ele teria espaço no elenco do PSG. Tem. É que o pessoal, é engraçado como a gente dá um valor grande aqui e os uruguaios não dão esse mesmo Ele não valor. é titular na que seleção, a mas gente ele vai dá. ser. Esse Mas não é debate. possível que ele não vai Arrasca. ser titular, gente, na seleção. É Não inacreditável. sei Agora, também. fala a verdade, o Corinthians torce pro Flamengo no Mundial?
O Corinthians torce para... Não sou Corinthians, Corinthians, eu torce não. pro Corinthians. O povo do Eu não. Corinthians- O povo do O povo Corinthians do não. Corinthians quer. Claro que não. O Claro, Flam- tá todo... Ó, o nossa Flamengo técnica é- toda tá gritando aqui que não. O Flamengo é Brasil no Mundial de Clubes ou Não. não? Essa discussão ela depende do quão fanático você é. Se pro cara que é mais fanático, eu acho que, pô, o cara nunca vai torcer pro outro brasileiro. Nunca. Ainda mais o Corinthians, que é Não, o mas último tem campeão mundial. brasileiro que dá pra torcer, por isso que eu tô falando. O corintiano Eu tava torce conversando com pro meu pai, Flamengo. eu tava conversando com meu pai ontem, ou antes de ontem. Ele é corintiano, mas ele não é tão fanático. E ele, Igual você. dos tempos. dizem. Aí dos Reza a tempos, lenda, né? dos tempos de infância dele, ele tava contando pra mim. Ele falou, pô, eu sou corintiano, mas então, o Sócrates era meu grande ídolo. Mas o cara que chegava mais próximo disso era o Zico, que eu sempre achei um personagem muito simpático, Ele é um cara maravilhoso. esclarecido, jogava muita bola. Então eu gostava muito do Zico, por conta disso eu simpatizava com o Flamengo. E aí hoje ele falou, eu vou torcer pro Flamengo contra o PSG. Um brasileiro ganhar, o Flamengo ainda tem esse carinho. Então acho que vai muito interessante. da relação que cada um É. tem Eu com acho o que uma futebol. coisa no Brasil é, sei lá, o Botafogo vai jogar contra o PSG, sei lá, no Mundial. Beleza, eu acho mais fácil o brasileiro torcer pro Ah, Botafogo. tem isso sim, Agora, concordo. torcer pro Flamengo, eu acho que tem hora que, tipo assim, pô, vai na Mas frente, talvez né? isso seja uma coisa mais recente. Tipo, meu pai, hoje ele não acompanha tanto futebol. Se ele acompanhasse, talvez ele tivesse pegado um ranço do Flamengo nos últimos anos. A por ser esse verdade time é, que ganha de todo Quem mundo, ganha muito incomoda muito. Sim. Então, o carinho com o Botafogo era quando o Botafogo não ganhava nada. É. Ano passado, o Botafogo já começou a incomodar. O Vasco É, é isso é. também. Todo mundo hoje romantiza o Vasco. Mas Exatamente. é fácil romantizar o Vasco quando você só apanha e de vez em quando ganha alguma Vai pra coisa e a final. torcida tá sempre abraçando. É isso É aí. lógico que você romantiza. Agora, vai pegar se alguém romantizava o Vasco ali do Edmundo. Pô, era um time Exato. odiável. É, E ninguém exato. gostava. É verdade. Gente, nós mostramos aí o Felipe falando da bola parada, né? E olha, o melhor ataque é a defesa, porque ao todo, os defensores do Flamengo marcaram 15 gols em 2025. Coloca uma arte aí Caraca. para mostrar, olha ali, 15 gols de zagueiros em 2025. É a equipe da Série A com mais gols de zagueiros na temporada. Léo Pereira, de 62 jogos, 6 gols. Aproveitamento de passes, 92%. Ao Danilo, 36 jogos, 5 gols, aproveitamento de passes, 93%. E o Léo Ortiz, 53 jogos, 4 gols, aproveitamento de passes, 91%. Posso só colocar um Que asterisco? zaga, hein? Põe asterisco, Vou colocar Fabio. só um asterisco. Não tô falando dos gols que são maravilhosos, os números são maravilhosos, mas passe de zagueiro, pra mim, não vale como estatística. Zagueiro também toca a bola pro lado, quando tá saindo, na saída de bola. E aí, quando eu toco pro Lucas aqui, que tá do meu lado, dificilmente eu vou errar na Uhum. saída Ou de bola. não, depende do zagueiro, né? Depende. Claro que a gente tá falando... Zagueirão do Cruz Azul lá que eu diga. Eu também acho. Claro que a gente tá Fala falando... isso, o zagueiro do Cruz Azul contra o Flamengo. É. Fala isso pra ele. Entregou no pé do Arrascaeta. Mas de forma geral é isso mesmo. Mas Rodrigo o Caio passe no de Japão. zagueiro... Não, é que quando você vê um time que tem muita posse de bola... Fernando Diniz, os zagueiros têm um ótimo aproveitamento, porque você tá saindo ali, tocando e tal. Ali é uma área que é mais fácil acertar o passe. Mas, assim, os gols são inquestionáveis. Uhum. E assim, mesmo para além da estatística, vendo o Flamengo jogar, pô, principalmente o Léo Ortiz, acho nisso, tanto que Muito. muitas vezes joga de volante. Mas realmente é um time que tem uma facilidade muito grande para sair jogando com os zagueiros. São zagueiros habilidosos acima da média. E ironicamente, eu acho que junto com o setor de centroavante ali, de ataque, mas é um setor ainda que eu acho que dá para criticar essa temporada, porque o Flamengo não tem um quarto zagueiro decente, assim. É sempre o menino da base ali pra tapar buraco, mas de forma geral são só esses três. E é uma carência hoje, um elenco que disputa todos os campeonatos, Mas são só ter três zagueiros. zagueiros. Espetaculares. Os 3 jogariam na seleção Não, brasileira. Espetaculares. Tá falando, eu fiz até um texto sobre isso, de que o Léo Ortiz, né, quando ele vai pra final da Libertadores, o Léo Ortiz vinha de uma lesão justamente contra o Palmeiras, né? E aí o Felipe Luiz chega a perguntar pro Léo Ortiz qual é a dele. E o Léo Ortiz, ele fala pro Felipe Luiz, olha, eu quero jogar, obviamente, mas eu não quero atrapalhar. Então a decisão tá na sua mão, eu quero ser campeão. E aí ele coloca o Danilo e a ironia do destino, o Danilo faz o gol. Uhum. Que é, ou seja, você tem 3 zagueiros que vão pra área cabecear, a gente vê o Léo Pereira fazer. Agora, pra mim, dos 3, e se tivesse, assim, que uma vaga indefinida na seleção brasileira, e ele já foi pra Copa, pra mim o Léo Ortiz é o melhor deles. Eu também acho. Joga acha de que- terno, pra mim ele joga de Com terno. essa mais grana completo. toda que Hoje o mais completo. Flamengo vai usar, que já disse que tem 1 bilhão, você acha que eles vão atrás de um zagueiro? Mas precisa. Precisa. O Faraldo falou uma coisa muito séria. Quando Mas o o Léo Danilo Ortiz faz outra machuca... posição e o Léo também, né? Não, mas não é pra ser Não. titular. cara. Não, pra Quando ser o Léo reserva. Ortiz machuca É. e fica só o Danilo... Se você quiser jogar com 3 zagueiros, você não... Exato. Vocês não podem mudar esse Fora esquema que o tático. Flamengo é o time que
tende a jogar quarto domingo o ano inteiro. O ano Vai inteiro, disputar é. tudo, teoricamente. Vai chegar em todas as São finais. quase 80 tal. partidas. Então você vai precisar de um Mas elenco eu acho mais que é robusto. raro, pelo menos eu não tô lembrando de muitos jogos que eu vi os 3 juntos em campo. Não, que não seja os 3 juntos, mas quando É, você mas- não tem um, você já tá sem reserva. Você vai É. usar 2 e ficou sem reserva. Aí se no jogo seguinte, aquele que tá fora ainda não voltou, e você precisa poupar algum, Aí o um é Danilo suspenso. O Danilo não aguenta jogar 3 jogos seguidos. Pelo menos a temporada mostrou isso. Aí você já fica na dependência de É. ter um quarto zagueiro. Agora, mas é muito louco. Você tem um time que, se tivesse uma convocação hoje, os 3 poderiam ser convocados. Acho Poderia. que sim. E vou Poderia. além, o Nino tá dando sopa aí no mercado querendo sair do Zenit. Você imagina se o Nino ainda volta, lá Pedro, né? Sai do Fluminense um pouquinho A lá depois, John Arias, será? volta pro Flamengo. Vai saber. Imagina, aí a gente tá falando de 4 zagueiros nível de seleção que Uhum. poderiam estar no mesmo Sim. time. É uma loucura. Vocês brincaram comigo? Ou não brincaram, eles falaram sério. Que estou Ah, chamando de colar. intercontinental, mas você sabe que não é culpa minha. Eu acho que a FIFA errou. Esse campeonato está com um problema sério, porque está sendo disputado na mesma época de Mesmo uma ano. Copa Árabe. No mesmo Então, lugar. no mesmo lugar, está todo mundo focado em outro campeonato. Muitos de lá nem sabem que está rolando, que vai ter Flamengo e PSG, né? Eles estão dando mais importância para a final da Copa. É Copa Árabe, é isso, né? Uhum. Lá no Catar. Então, acho que houve um erro e que a FIFA tem que retrabalhar, porque é muito legal esse jogo ou esse torneio no final do ano e deve continuar, mesmo com outro nome, não tem problema. Mas eu acho, outro dia o Piscinato entrou ao vivo e ele falou o seguinte, que seria, como é que ele falou? Ele deu uma ideia. Tem a Copa Mundial de Clubes e o Mundial de Clubes. No final do ano, o Mundial de Seria Clubes. Mundial. E no É o Mundial. meio, E aí teria a 4 em Copa 4 do anos. Mundo de Clubes, né? De 4 em 4 anos. Seria bem legal, E né? pega muito também o fato de ser agora todas as competições possíveis eles estão jogando lá pro Catar, né? Por interesses econômicos, enfim, acordos comerciais. E isso tá acima, no fundo, do espetáculo. Uhum. Porque é chato pra gente, como amante do futebol, ver um O estádio Flamengo vazio. jogando com 7 mil pessoas na arquibancada. Então, isso que me preocupa e Mas que eu se você manda gostaria. isso em outro país. E eu não gostaria seria de esse entender, eu cenário, fico imagino. pensando, será que para quarta-feira tá chegando mais torcedor do Flamengo? Será que lá estão falando mais essa Copa? O Bruno Piscinato tá no Catar e vai entrar ao vivo com a gente a partir de agora. Só. Olha lá, Bruno Eba! Piscinato, tranquilo, tem um barulho de fonte, passarinhos noturnos ou freio de carro, eu não sei. Bruno Piscinato, meu querido, boa noite para você aí, boa tarde pra gente aqui, tudo bem? Boa tarde para vocês, pessoal. Aqui já é boa noite, realmente. 9 da noite, 8h56. Peguei um restinho aí da conversa de vocês antes de entrar ao vivo. Eu ouvi você falando, Zé. Eu acho que algumas coisas, né? Essa coisa do campeonato mundial. Poderia normalizar, né? Esse nome intercontinental é muito ruim. É um campeonato mundial todo ano e a Copa do Mundo. Quatro Boa. anos. Agora, sobre a final aqui, né? Sobre o que você está falando. Tá sendo mais divulgado, mas muito pouco. E aí, por quê? Assim, eles estão vivendo, eu acho que eu expliquei da outra vez, eles estão vivendo a Copa Árabe, que é uma Copa do Mundo dos países de língua árabe. E hoje teve a semifinal. Tá. Então, assim, Arábia Saudita contra Emirados Árabes, Marrocos contra... Eles estão vivendo isso. Você anda nos lugares, tá tudo adesivado para a Copa Árabe. E aí o que parece é que eles colocaram isso no meio que sem ninguém saber. Então todo mundo que me vê de credencial pergunta, você está acompanhando a Copa Árabe? Aí eu falo, não, é o Intercontinental. Realmente só sabe do Intercontinental quem acompanha muitos clubes. E tem uma outra questão também que eu fui perceber agora, PSG chegou ontem, né? Ontem o Flamengo estava de folga, o Flamengo chegou, PSG treinou hoje, o Flamengo também, daqui a pouco eu falo um pouco sobre o treino do Flamengo. Agora... O PSG, ele é tido como um time do Catar. Sim, é o que eu tava falando Porque, aqui. se a gente lembrar, em 2011, né, um fundo lá comprou o PSG. Então, assim, eles estão segunda casa deles. Então, a torcida daqui, o pessoal quer ir ver o PSG, né? Os catares têm essa coisa do, vamos ver. Meio que representa eles, sabe? É como se fosse um clube que eles se acham não, eles são os donos, né? E aí, isso também virou uma coisa na minha cabeça sobre motivação, né? Você imagina, Zé, quem paga o salário do Luiz Henrique, do Dembélé, de todo mundo, tá apertando a mão deles. Os caras vão jogar na frente do chefe. Foi feito num parque aqui, eu tava lá ontem gravando, um parque para receber, ICC Paris chama. Tem experiências pro pessoal, pros catares
tentarem lá chutar a bola e tudo mais, verem as taças da Champions. Então, assim, eles estão jogando em casa. Foi armado toda uma coisa para o Paris Saint-Germain. Então, eu antes estava pensando, falei assim, acho que o Paris Saint-Germain vai vir como todo time europeu, acho que não tem tanta aquela coisa de querer ganhar. Mas os caras vão jogar na frente do chefe. Mas Então, não tá uma você energia sabe, muito não, festiva, Bruno, talvez? é que você não estava vendo, você não estava acompanhando a gente, é óbvio, né? Nem tem como. Mas eu estava falando exatamente isso, né? Que eles vão simplesmente chegar e falar: Oi, chefe, tudo bem? Viemos jogar, né? Vou te E aí, mostrar como é que eu jogo bem. ó, e eu vou, chefe, você vai ver, fim de ano, né? Vamos Não, mas fazer aí o amigo Mas não tá com essa secreto. energia meio, festa de fim de ano e Então, não da necessariamente firma? final Então, vamos lá. pro Festa de- PSG. E Se eu tem for- uma outra... E tem... Fala, Bruno, fala. E uma outra coisa, foi marcado para amanhã, vai ter aqui uma reunião. O Infantino tá aqui, né? O poderoso da FIFA. Aham. E amanhã vão ser anunciados o nome no The Best, né? Vai ter um jantar para 600 convidados. Eu não estou entre esses 600. não Já é adianto. possível. Vai de penetra. Não é possível. Não é Uma possível. pena. Vou de impostor, vou tentar. Mas enfim, não estou. E lá eles vão entregar o título pro. Que provavelmente agora você já começa a pensar. Dembélé, né? Ele ganhou a bola de ouro, ele vai estar aqui, porque o chefe está aqui. O jantar não deve ser pago pela FIFA, deve ser pago por uma coisa do Catar, uma coisa assim. Então a gente já pensa, vamos entregar a premiação. É exatamente o que você disse aí, uma festa de fim de ano. Vou dar lá o troféu pro Dembélé, melhor técnico pro Luiz Henrique, e tudo mais. E no dia seguinte tem um jogo lá, um Intercontinental. Aí o Flamengo ganha. Só que aí É o o jogo futebol festivo. é jogado, né? E Então. aí tem isso. Mas aí mas é isso. Acho que tem a questão do Flamengo querer muito. E eu tenho percebido muito isso no treino. É isso que eu ia te perguntar, Bruno. Me fala um pouquinho, treino do Flamengo e o que você conseguiu acompanhar do PSG. Você já falou da FanFest preparada aí, que tem tal, mas no futebol, o que você tem visto tanto de Flamengo como do PSG? Vamos lá. Primeiro sobre o PSG, que está mais fresco, né? Chegou aqui. Mostra a seriedade, porque eles desembarcaram domingo à noite. E eles estavam treinando hoje meio-dia. Aqui. Tá. Eles chegaram ontem por volta das 8, horário de Doha. Quer dizer, descansaram e já foram para o campo hoje para treinar. Mostra, no mínimo, um comprometimento. Não é uma folga, né? Não vieram aqui passear. O PSG tem problemas. O Marquinhos não deve... A gente não acompanhou o treino do PSG. Vai poder acompanhar um pouquinho amanhã. Tá. Mas o Marquinhos vem de uma lesão, então ele não está 100%. O Dembélé, ele vem de problemas também, teve problemas estomacais, ele ficou afastado de alguns jogos. Então é uma questão, não se sabe se o Dembélé vai começar jogando ou não. Agora, de novo, né? Estão na frente do chefe. Eu imagino que quem queira renovar o contrato, ele vai falar, não, me põe aí que eu quero jogar. Aham. Então a gente consegue ver que eles estão se dedicando para essa partida. E o Luiz Henrique, eu acho que é um técnico que não ia deixar o oba-oba. Acho que ele não tem isso. Agora, falando sobre o Flamengo, o clima é dos melhores, né? A gente chegou hoje lá, estava vendo, eles chegaram, aquela brincadeira, sorrisos durante o treino. Não estava previsto, mas o pessoal da imprensa do Flamengo, o clima é tão bom, eles levaram 2 jogadores para falar com a gente. Uhum. O Luiz Araújo, o Alexandro foram dar entrevista. O discurso é o mesmo, né? Eles falando que é muito difícil, que se repercutiu muito o que o Luiz Henrique teria dito, de que o Luiz Henrique disse que preferia pegar o Pirâmides ao Flamengo. E tá todo mundo ensaiado no Flamengo falando a mesma coisa. A gente também preferia não pegar o PSG, Claro. mas não tem essa opção, já veio o PSG direto. Enfim, os dois estão jogando para lá e para cá, né? Assim, Aham. e aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi a entrevista do Alexandro, né? Poxa, o Alexandro, jogador de seleção brasileira, rodado pra caramba na Europa. E aí ele falou, olha, eu não tô ansioso para isso, assim, eu não tô nervoso ou tal, porque eu tô acostumado com esse tipo de jogo. Assim como muitos jogadores aqui do Flamengo estão acostumados com esse jogo. Aí vamos lembrar, Saúl, Jorginho, Danilo, jogadores que estavam jogando contra esses caras do PSG até ontem, né? Exato. Então, não é muito novidade. E mesmo os jogadores do Flamengo que nunca jogaram na Europa são muito rodados, né? Assim, no sentido de são experientes, ou no futebol argentino, ou no futebol sul-americano, brasileiro. Então, é um time cascudo esse time do Flamengo. E aí o que eu percebo beleza, a gente respeita, é o PSG, mas aí vai entrar para ganhar. Acho que é esse o recado que o Alexandre deu hoje, sabe? A gente vai entrar para jogar e ganhar o título. É difícil,
mas a gente vai para cima, Boa. pelo que parece, assim, né? Fala, Faraldo. Renato, você sente que. A gente tava nesse debate agora há pouco também. A Copa do Mundo de Clubes ali no meio do ano, ela deixa algum ensinamento pro Felipe Luiz pela forma como o Flamengo foi eliminado? Sempre que pode, ou quando ele é questionado, ele parece guardar com muito rancor a repercussão que a imprensa brasileira principalmente deu, a forma como o Flamengo foi eliminado. Você acha que isso pode impactar, às vezes, numa alteração na forma de jogar esse jogo de quarta-feira contra o PSG? A gente estava discutindo exatamente isso, Faraldo, hoje, porque assim, chamou muita atenção uma das coletivas que o Felipe Luiz deu aqui, antes do jogo contra o Pirâmides, os jornalistas egípcios elogiaram, né? Boa impressão que você deixou para o mundo contra o Flamengo contra o Bayern. E aí ele mostra esse rancor, como você disse, né? Ele falou assim, o mundo achou sensacional, mas ele falou, mas eu não esqueço o quanto eu apanhei no Brasil, porque no Brasil só importa o resultado. Ele repetiu isso. Então, assim, eu acho que isso é uma marca nele. Eu acho que ele não vai abrir mão muito do estilo Felipe Luiz. Ponto. Mas ele também sabe que no Brasil é resultado, sabe? Eu acho que ele não vai como ele foi para esse jogo do Bayern. Ele não vai assim, vamos jogar. Eu acho que agora ele sabe que ele precisa ganhar e que é um único jogo e que não é a Copa do Mundo, é o Intercontinental. Então, a gente estava se perguntando hoje se ele iria com um time mais leve, né? Assim, Arrascaeta e 2 pontas. Eu acredito que não. Eu acredito que deve ser mais parecido com o primeiro jogo que ele testou, deve ser o Bruno Henrique na referência, Arrascaeta e aí algum jogador de lado, ou Plata, enfim, não dá para prever, mas eu acho que ele guardaram-se ensinamentos do jogo contra o Bayern, ficou uma marca muito grande, ele não vai perder o estilo Felipe Luiz, acho que é de ter a posse de bola, tentar sair jogando, mas ao mesmo tempo eu acho que ele vai olhar como foi, vamos dizer assim, Corinthians contra o Chelsea, o São Paulo contra o Liverpool, sabendo que ele vai ter que se defender, sofrer mais do que só ir para trocação, vamos dizer assim, né? Deu para perceber isso com o Felipe. A gente tem uma coletiva amanhã com ele, né, dia antes do jogo. Talvez vamos tentar tirar alguma coisa dele, mas até aqui o que eu diria é isso. Tá. Ei, Fabiola, Piscinato, manda. Fabiola, querido, tudo bem? Eu queria só saber de Pedro. Tudo bem? Saudade de você, tempão, que a gente não se fala. Faz tempo, é verdade. Queria saber de Pedro. Posso alimentar alguma esperança de ver Boa. Pedro no final desse jogo para entrar? Estou com saudades de Pedro, sou fã de Pedro. Eu acho que você pode alimentar sim. Foi muito engraçado, né? Durante a semana antes do jogo do Pirâmides, algumas pessoas que acompanham mais o Flamengo falavam assim, não, o Pedro não vai jogar, ele correu aí no campo para dar migué. E aí eu percebia na cara dele, assim, né? E o jeito do Felipe falar que estava no projeto ele entrar em campo. E aí ele entrou contra o Pirâmides, ele quase fez um gol, né? Ele se jogou na bola ali, ele foi bem, né? Aquele gol de artilheiro. E o Felipe falou que o que ele estava projetando para o Pedro, né? O ideal dele era o Pedro treinar bem, jogar alguns minutos contra o Pirâmides, ele jogou de 10 a 15 minutos, e para ele estar disponível para o jogo contra o Paris Saint-Germain. Eu descartaria ele como titular, Tá. mas eu acho que ele vira uma arma, ou quase, não para um desespero, mas vamos supor, Paris Saint-Germain 1-0, ou 0-0, tá? O jogo tá difícil. O Pedro é aquele cara da referência, é o cara da bola na área, ele é um cara que vai dar um outro estilo para esse Flamengo jogar. E aí eu acho que ele pode ser uma arma e tanto, né? Imagina você ter ali e falar assim, pô, faltando 30 minutos, vamos entrar com o Pedro, bola na área, bola no Pedro, zagueiros cansados, a gente não sabe se o Marquinhos vai jogar ou não e que forma vai estar o Marquinhos. Então eu acho que ele conta muito, acho que a torcida flamenguista tinha que, assim, acho que é muito provável dele jogar Massa. no segundo tempo. Ô, Piscinato, antes de te deixar ir jantar com a galera, que eu sei que você ganha muito bem, você vai pagar para toda a equipe aí, você... Vai naquela carne com ouro, né? Carne com ouro. Ô, Piscinato, Não, esse teve na Copa. Na Copa eu comia. Na Copa você comeu? mas gravando. Tá. Eu nem passei lá. faz permuta, viu? Aqui o pessoal é bom para fazer permuta. Mas, Piscinato, deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Você percebeu alguma movimentação de chegada de torcedores entre hoje, aí durante todo o dia, amanhã a gente não sabe, né? Mas você percebeu alguma mudança, mais torcedores do Flamengo chegando?
Sim, mas vamos lá, né? A gente tem que ser comedido, porque quando a gente fala de torcedor do Flamengo chegando, a gente fala, pô, estão chegando, a nação tá baixando. Não. Não é isso. Mas, por exemplo, você hoje mas eu tava voltando, fui num treino, aí fui fazer uma outra gravação, tava voltando no metrô, encontrei com 2 flamenguistas. Tá. Isso não acontecia durante toda a pessoal. Aí os caras me falaram, um tinha chegado pro jogo do Pirâmides, no dia, Tá. e o outro no dia seguinte. Aí ele falou assim, o pessoal tá chegando. Então, assim, eu estimo que tá chegando por dia 100, 150 flamenguistas, sabe? Tá. A quantidade de voos que você tem o voo direto do Brasil, tem alguns voos com escala na Europa, então tá chegando. Mas para um volume, assim, o estádio tem 40 mil pessoas. Eu diria que 2 mil, 3 mil flamenguistas. Tá. Eu acho que esse número não vai passar muito disso. A gente vai chegar talvez a 4 mil. A diferença que eu acho que a gente vai ver na final, né, diferente do que vocês estavam falando de estádios vazios, o povo do Catar, como é o time deles, né? Como eles compraram o time. Então, eu acho que eles vão assistir, né? Eles vão lá, vamos lá ver o nosso time. Festa Claro. Qatari, né? Então, acho que a torcida vai estar maior para os outros. Entendi. Bom, alguém quer fazer pergunta? Porque eu vou dispensar Eu ele. quero só entender, a gente falava muito dessa vaga, Piscinatiara falando aqui, boa noite pra você, né? Boa noite, quem fala é o vascaíno, né? Nós não estamos podendo falar boa noite, que agora é Flamengo. A gente falou sobre essa zaga, né, do Flamengo, que são 3 grandes, né? E aí complica tudo porque teve o Léo Pereira fazendo o gol de cabeça, o Léo Ortiz voltando, mas o Danilo é quem faz o gol do título da Libertadores. Nos treinamentos, o que indica? Qual que hoje é a zaga titular do Flamengo? Boa noite, Yara. Eu acho assim, tem a volta do Ortiz, que ele estava há um tempo parado, então ele voltou contra o Cruz Azul. O Felipe quis testar ele, mas eu acho que a zaga titular do Felipe é o Ortiz, né, e o Léo Pereira. O Danilo vem jogando muito, e eu acho que ele conta com o Danilo. Eu hoje até falando na rodinha de jornalista, eu falei assim, cara, e se ele viesse com 3 zagueiros, né? Aí os caras, você tá louco, ele não jogou assim de jeito nenhum. Mas assim, são 3 caras de muita experiência que ele confia muito, e o Danilo faz um lateral ali, né? Uhum. Se ele quiser surpreender o Luiz Henrique, eu diria que, sei lá, 2% dele vir com 3 zagueiros, mas é uma chance. Agora, eu apostaria... o time contra o Pirâmides, eu senti que ele poupou. Assim, ele estava com os caras no banco, mas ele entrou... Você viu o ataque, né? Ele deixou o Bruno Henrique no banco, ele entrou direto com o Plata, ele descansou esses caras, porque se você for pensar, o Bruno Henrique jogou Libertadores, chegou aqui, jogou assim, jogos decisivos, então ele manejou os jogos aqui com intervalo de 3 dias, né? Aquele papo quarta, domingo, é o que ele tá vivendo no Catar. Então eu acho que ele segurou alguns atletas e acho que foi o caso do Ortiz. Ele tava voltando, aquele papo de carga. Então deu a carga contra o Cruz Azul, aí contra o Pirâmides poupou, eu acho que ele vai de Ortiz, assim. Tá. Acho que é mas o Danilo é uma opção zaça, assim, pra... É difícil, até quando eu tô falando eu fico em dúvida, porque o Danilo é muito experiente, né? O Danilo jogou na Europa há muito tempo, então assim, você fala, pô, vai abrir mão de um cara desse? Aham. Seleção brasileira. Problemas que foi convocado. até eu gostaria de ter, né? Sim. Queria eu... Uma coisa legal, eu falei com o Alexandre hoje, falei assim, pô, você ligou, mandou mensagem pro Marquinhos, pro Beraldo, né? Pra saber se os caras vão pro jogo, como é que os caras estão lá. Aí ele deu risada pra mim e falou assim, com o Marquinhos eu não falei ainda. Eu falei, então quer dizer que você falou com o Beraldo. Ele falou, não. Aí a gente conversou, não. Então assim, os caras se falam, né? Lógico. Os caras devem se falar, aquela Lógico. mensaginha. Falou, e aí, tudo bem? Vamos comer uma carne com ouro? Vamos sair numa dessa depois, né? Vamos nos encontrar, enfim. Queria agradecer você, Bruninho, mais uma vez. Muito obrigado, Bruno Piscinato, como sempre. Olha lá, o pessoal passando ali do lado dele. Eu tô curioso, pra onde você vai agora? O que você vai fazer? Me conta, eu adoro saber. Ah lá, placa. Olha que massa! Primeiro eu vou mostrar pra você aqui, olha aqui, ó. Legal. Essa placa. Atravessar usando... Como eu sei de árabe, preferência para quem estiver usando o traje árabe. O traje árabe. Ou seja, você vai Sem ficar traje esperando árabe, aí. você não pode atravessar essa rua, querido Bruno. Esquece. Sem traje Vai pra árabe, outra. Tome cuidado. Vai pra outra. Ali em cima eu sei o que é. curiosidades do Ali em Catar. cima eu sei o que é. Dê a preferência. Pra mim, sabe o que eu achei Dê a que você ia preferência. falar? Para Que quem ela tá vai vestido. Corinthians. Preferência pra quem vestido tá vestido de árabe. Tá? Não esqueça disso. Exatamente. Ô, Bruno, conta pra nós aqui, só pra nós, ninguém tá vendo. O que você vai fazer agora? Qual que é o plano aí? Eu adoro viajar e gosto de saber o que a pessoa vai fazer.
Você quer a sinceridade, né? Vou ser sincero. Sim, Vou fazer vai. o seguinte, Vai Vai. dormir. sobre viajar. Primeiro, a sinceridade, eu vou fechar a matéria para o Jornal da Record de hoje. Esse Perfeito. é o glamour da cobertura, então Perfeito. eu vou trabalhar. Mas, aqui a gente está muito à frente, né? Uhum. Do horário, 6 horas à frente. Então, eu acordei hoje e falei, cara, cada dia eu tô tentando acordar e conhecer alguma coisa. Às vezes até serve para ver um lugar para fazer as entradas ao vivo, Sim. Sim. principalmente de manhã, né, que tem visual legal. Então, assim, hoje eu fui dar uma corridinha, 5 quilômetros na orla aqui do Catar. Sim. Tem a avenida chamada Corniche. É maravilhoso, assim. O Catar a gente sabe que é muito dinheiro de petróleo, de gás e tudo mais, mas assim, os caras é um mundo novo, assim, é muito, muito bonito, muito organizado, muito limpo. E aí ontem eu passei, falando de dicas de viagem, no museu. Eu não sou muito de museu, mas tinham me falado, eu fui no Museu Nacional deles aqui. Ah, é muito legal. É bem legal. Um absurdo. É um absurdo. É assim, a construção é maravilhosa, por dentro é maravilhoso. Os caras dão um show, assim, em inovação, em beleza mesmo. É caro vir pra cá, mas quem puder, realmente Vale a pena. muito diferente. Já foi muito na legal. churrascaria brasileira? Eu lembro, na minha época, na época da Copa, eu ia muito numa churrascaria brasileira, que todo mundo vai aí. É dentro de um hotel, Não, se não eu me engano. fui, quando eu tava na Copa, eu fui comer num restaurante brasileiro, porque eram 20 dias e tal. Aham. Mas eu sou um pouco contra, Yara, É, eu viajar também. e comer a comida do Brasil. Eu amo a comida Eu brasileira, também, tá? eu Não é uma também. crítica. Eu Mas gosto eu já de como a vida experimentar. inteira. Então aqui eu tô só no kebab, shawarma. Tá Eu tô certo. entrando... Me ferrei. Ontem eu me ferrei bonito. Entrei num restaurante, acho que era filipino. Aí eu falei, Spice? Ele falou, um pouquinho. Eu ia falar, um pouquinho. Ai, Um socorro! pouquinho pra ele, né? Que tá Mas é isso que habituado. vale. É. Essas são as lembranças que a gente leva. Verdade. Bruno Piscinato, palmas pro Bruninho. Obrigada! Bruno, brigadão, meu velho. Bom trampo, bom jogo. Amanhã o jogo aqui no Brasil é 14 horas, 15, 16, 17, 18. Aí o que, Amanhã que não, vai ser? quarta, né? 19? Que horas? Quarta-feira. vai? Quarta-feira. Quarta, perdão. 20 da noite, Quarta, 8 da noite. 8 da noite lá, 2 da tarde aqui. se não me 8 falha. da noite. É, Isso. boa. Na quarta-feira. Obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho e muito obrigado, tá, meu velho? Valeu, gente. Um abraço, bom rever todos e todas. E vamos ver esse Flamengo aí. Acho que é legal o futebol brasileiro, vai ser bacana, independente do resultado, Vai. bater de frente com esse PSG aí. Vai ser Um legal. abraço. Outro. Valeu, Bruno valeu. Piscinato ao vivo, direto do Catar, nosso colega, brother, amigo, excelente profissional, enfim, sempre trazendo informações. A Yara brincou, né, com o Boa Noite na hora do Rayhan, e tem o Al Rayhan lá, né, no Catar. De fato tem. Boa noite, será que vai ter gol do Al Rayhan? Vai ter gol do Al Rayyan? Enfim. Bom, gente, é um pouco daquilo que a gente falou, né? Quer dizer, é um time chegando, um time francês que tem um dono Qatari e que realmente vai lá cumprir o mise-en-scène todo da firma. Mas que tem uns problemas de lesão. Ao então, mesmo tempo, né, ele vai chegar e vai falar: bom, já que estamos aqui, temos que acabar com esse Flamengo. É. E o Flamengo, ao contrário, vai chegar lá e falar: ó, estamos aqui para ganhar, né? Vai ser um jogo O interessante. Flamengo não tem ninguém no DM nesse momento, assim, é uma... DM vazio depois de meses, Depois né? de meses. É Então, verdade. assim, é claro, eu acho que o PSG vai com o que tem de melhor. Com exceção de Dos lesão. que estão de- machucados, né? os que estão com Que problema. são os grandes nomes, né? É. Apesar de que pode tem, ser tem um meio de Dembélé, campo, o né? Hakimi- sem Dembélé, é. Hakimi. Não, de fato, acho que tá. Não vou falar que tá aberto, assim. Pô, lógico que o PSG é favorito. Sim. Mas é o que o Zé falou no começo da discussão. Acho que, olha, talvez ali desde 2012 a gente não tenha a possibilidade tão real de um Eu brasileiro acho, desde aprontar. 2012 que o Corinthians ganhou, a gente, eu acho que agora eu sinto que existe uma grande possibilidade de ganhar de um europeu. Tudo bem, é outro nome, agora é Intercontinental, mas de qualquer forma vai ganhar. Ou espero que ganhe. Ah, o né? Felipe Luiz, acho que ele passa muito essa confiança pra gente, né? A gente tava na discussão Ah. também dos técnicos brasileiros e tal. O Felipe Luiz é aquele técnico brasileiro que, na verdade, é um europeu Uhum, com uhum. Até a nacionalidade postura dele, né, brasileira. na coletiva é muito legal. Eu gosto. É muito É. falar Simeone, né? Ele já falou que a É. inspiração Pra esse dele é o jogo em Simeone. específico, faz todo sentido se ele se abraçar o simeonismo no Apesar que jogo de como esse. personalidade ele é mais quieto que o Simeone, né? O É. Simeone é mais... É mais explosivo. Mas ele é esperado, né? O próprio torcedor do Atlético de Madrid já falou que pós o Simeone, a expectativa é de um Felipe Luiz. Felipe E eu acho Luiz. que ele também não esconde de ninguém que isso é um desejo dele. Sim. Gente, eu vou propor para vocês um cara a cara Flamengo PSG.
PSG. Ah, Brasil. É, agora Vamos. a gente vai Vamos. tirar, vai Os ser o tiratema titulares. do Arrascaeta no PSG. Então, né? agora Arrascaeta nós vamos no time ver. titular. Tá, eu não sei, a gente, claro, nós temos essas dúvidas de quem vai jogar, tal, mas ó, nós vamos fazer um cara a cara e vamos fazer uma seleção desse confronto entre os dois elencos, Flamengo e PSG. Tá. Votam vocês três, porque se eu votar, empata, Tá. Ah, é verdade. entendeu? Vou deixar Então, o pachequismo botar aqui. exato. Queria Você vai ver se fosse o deixar? Corinthians. Ah, uma coisinha ou outra ali. Deixa de ser cara de pau, Lucas Farol. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Primeiro vamos pelos goleiros. Ó, temos Rossi e Lucas Chevalier. Pode ser que o Chevalier não jogue. É. Pode ser que o Chevalier não jogue, É. né? Aí Mas até- vamos imaginar que jogue, Tá bom. tá? No mundo ideal e para não atracar. Ah, ele também chegou chegando agora, né? Ele também já não tem toda a história de PSG, ele não pegou os trancos e barrancos do PSG. Isso traz ele mais leve ou mais assustado, Yara? Eu acho que talvez com mais vontade. Eu acho que talvez ele queira vencer, tá com sangue no olho, quer mostrar serviço, vem pra substituir um grande ídolo do PSG, É. né? Então. Quem você vota? Vai. Cara, eu gosto muito do Rossi. Vai. Então É. vai, vota. Rossi. Ok. Chevalier, não sou fã absoluta do Rossi. Chevalier também. É Chevalier? um dos melhores do mundo. É. Foi Chevalier, foi Mas voto tá chegando vencido, agora, você Yara. acha que ele tá tão. Não, tá, mas... Mas Vamos eu para acho onde que- agora, Tá numa outra prateleira, eu Leozinho? acho. Laterância? Eu tô indo com clubismo, tá? Não, Brasil. chegaremos lá, A chegaremos gente lá, tá chegaremos lá. reparando isso, hein? Eu tô indo com clubismo. Olha lá, gente, laterância direita, Varela ou Warren Zaire Emery, não sei falar, Emery. 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 Varela, vai, vamos de Varela? Varela. Ah, o Varela não tem essa moral Com o toda. não. coração partido. O voto que me Eu vou enera. no Mas, gente, Emery. eu tenho que votar, a gente tem que votar. Você não ia votar no Flamengo? A gente Eu tem que falei que ia votar ser no Flamengo. pachequista, não urugualinho. Tá. Uruguaísta. Você que desempata, vai. Foi, Emery foi, né? Foi. Então tá, vamos para outro agora, Leozito. Quem que votou, Yara? Votou em quem? Votei No PSG. Varela. No- PSG. Zagueiro, Danilo ou Marquinhos? Tudo bem. O Marquinhos não vai Covardia. jogar, São né? duas dúvidas, mas vamos lá, gente, não estraga. O Léo fez com amor e carinho, ele que recortou. Obrigada, Tá vendo Léo. essas figurinhas aí? É Dá um recortada. trabalho, Dá um né? trabalho. Pegar a tesoura, Recortar, cortar pega a bonitinho. cola. IA faz Então, tudo. então Marquinhos, zagueiro. Marquinhos, aqui é Brasil, zagueiro né, de gente? seleção. O Brasil. Vai lá, Yara, vai. Eu acho que se tem uma certeza que a gente tem na Copa do Mundo é que o Marquinhos é o nosso capitão, Sim. né? Então Vai revezar ali Marquinhos. com o Casemiro. São os Marquinhos, dois. Unanimidade. Aliás, é um Marquinhos, absurdo pensar que o Marquinhos. Marquinhos é 9-4, porque parece que faz 15 Então, anos que ele tá na são os seleção. dois que estão indo pro terceiro ciclo Os de dois seleção são brasileira, 9-4, né? não? Eu tô louco. O Marquinhos e Danilo Dan. é mais velho, eu acho. É, né? Eu acho que Bom. o Danilo é da minha idade. Acho que Tá. o Danilo, no máximo, 90 que ele vai ser ali. Ele acho que ele é dos 8 e alguma coisa ainda, hein? Marquinhos, vamos fechar outra dupla de zaga? Léo Pereira Ai, e Deus. William Pacho. Eu vou de Léo Pereira. Ah, eu vou de. O que o Léo William Pereira Pátio. tá Ah, jogando. é o Pátio. Eu vou de é. Pátio. É um dos Ninguém é melhores. clubista, ninguém Ah, mas é que é muito difícil. Pô, os caras realmente Eu é a tentei nata colocar o do... lateral. Você tá pacheca, vamos combinar. Eu É que tentei o Varela- colocar o Não, lateral. Mas aí o problema é que o Varela não é tudo isso também. Não é. Aí... Varela É isso, Não, Não, peraí, por não isso que foi o eu não Léo votei no Pereira, Varela. não. Ei, ei, que ei. é? Foi o Pátio. Foi o Pátio. Foi o Pátio. É, o Pátio. Dois contra um. a Yara Só eu que votou, votei no Léo aí. Pereira. É A porque eles Yara- também votariam no Léo Pereira. por Pátio, isso. Pátio. mas foi chegará o Pátio. momento do pachequismo, calma. Vamos lá. Você só vai Foi botar Pátio, Arrascaeta. vamos para outro, vai. Se for pra ser Lateral justo, esquerdo. é só o Arrascaeta. Laterância esquerda, Fabiola, você, Ah, vai. Nuno Mendes, Aí- Brasil. Aí não tem Ah, jeito. Fala, você, Yari. É. Nuno Mendes, não tem jeito. Não tem como. Não. Nuno Mendes, vai. Ih, gente, só tá dando... Se fosse Ih, Matheus gente. Bidu ou Nuno Mendes, É, Matheus Bidu. Aí eu tô falando. Se fosse o Corinthians, o Zé tava voltando aqui também. É verdade, Yara. Ah, você viu o segundo tempo de Matheus Bidu ontem? Grande Matheus Bidu nunca Gênio. viu. O Ele Nuno jogou Mendes muito, tá? nunca jogou assim Nunca, contra o só Cruzeiro Só em não foi Itaquera. melhor que Quem a é Nuno provocação do Mendes? Mateuzinho no final. Ô, crianças, olhem pra mim. Vamos lá, Foco, foco. vai. Volância. Eric Pulgar, Ah, não o dá. Fabiano. Meu, Fabiano Não Ruiz. dá, não dá. Porra. Vamos, gente. Fabiano quero Ruiz. ser vamos Fabiano, botar- Fabiano. Fabiano, vai. Fabiano. Já muda da volância, já tá com o Fabiano ali. Como eu tô É. falando, só tá dando PSG, gente. Mas vamos lá. Aí- Outra Nossa, volância. João Neves. O pior que o Jorginho, Jorginho é o que a melhor gente de todos, gosta mas- muito, mas aí do lado dele, olha quem tá lá, João Neves. Eu amo Vitinha e João Neves. Eu sou fã, mas eu sou fã. Você não precisa nem me perguntar. Pode passar pra eles. Fabiola vai de João Neves. É, Você, João meu Neves. compadre
Farol. Mano, eu gosto muito do Jorginho, muito, muito. Mas vai de João Neves. Mas eu vou de O Jorginho. Jorginho foi a melhor contratação dessa janela de temporada que teve, Mas foi o Jorginho. Eu falei, o Zé João lembra. Neves. e- Deu João Neves. não Mesmo que eu concordaram votasse no Jorginho, não ia dar no Jorginho, tadinho. Estamos quase completando. Vamos lá, meias. Nossa. Agora eu quero ver, porque a gente tem Não, o não nosso precisa nem perguntar pra favorito. Fabiola. Ela É, Eu eu vou já no votei. Rascaeta, Dani. Eu Agora já eu vou no A votei. Rascaeta. Fabiola já votou no voto anterior, ela é Vitinha. Eu vou no Tanto Rascaeta. que sobra, pra mudar a história, só vocês dois agora. E Arinha? Yara que vai desempatar. Eu vou porque no Arrasca. Ah, eu vou de Arrasca também. O Arrascaeta faz uma temporada... É espetacular. O ano Mas do assim, é Arrascaeta- surreal a comparação. É Quem surreal. chega pra disputar com ele, pô, é um dos melhores do Ah. PSG. Pra mim, foi o melhor É. jogador do PSG no Mundial. Então, gente, Você tem que eu colocar. nem votei, mas eu acho o Vitinha, pelo menos esse ano. Nossa. Não, é um espetáculo também. Destrói. Não, não dá para os dois jogarem juntos? Se for Não. fazer aquelas Vocês imagens... não deixaram o Arrascaeta jogar com Não o Matheus pode. Pereira na Yara, seleção não do queira Campeonato mudar Brasileiro. a dinâmica, meu amor. Por favor, não queira Nessa altura do tumultuar. campeonato. Deixaram, não Yara, deixaram. por favor, Se for fazer controle-se. o pôster do jogo ali, os dois Os destaques, dois, talvez fossem eles, o Arrascaeta e o Vitinho, lado a lado, assim. É. Samuel Lino, era mais fácil Osmani de fazer Dembélé, Corinthians Ah, não, atacante. aí não, né? Vai, Era vai. mais fácil Aí do não. que falar. Aí o Lino não jogou até agora o que eu esperava dele no Flamengo, então... aí ficou difícil. Dembélé? Desculpa, Dembélé. Unanimidade? Dembélé. Dembélé lesionado É ainda. simplesmente improvável. É. o Dembélé. Aí, o Dembélé lesionado. Dembélé machucado, É. eu voto no Dembélé. Então vai lá, sobe Dembélé. E aí, que Nossa Senhora. Nós Leozinho tiramos pode mudar? Vitinha do time, isso é sacanagem. É, Olha lá, sacanagem, pô. fazendo uma dupla ali. Quem? Bruno Henrique ou Duê? Doer. Entendeu? É Doer. difícil, pô. Duê, né? É o Duê. Duê. Não tem como, velho. Doeu Não, votar. e o Arrascaeta foi com Arrascaeta muita não tem força. como. É, o Foi com muita Arrascaeta foi força. com muita A boa Rascaeta foi forçado, igual eu votei no Varela, forçado. Eu achei esse Arrascaeta pachequismo total, mas enfim, É, vamos nessa, Foi tá? forçado. Ali, ó, treinador, vai pra fechar. Pô, entendeu? Me ajuda a te ajudar, voto no produção. Luiz. Como é que- como Eu é que voto no faz, Luiz. Henrique ou Felipe? Ou Felipe. É o Henrique. Henrique, né? Luiz Henrique. Mas, cara, E assim, e a temporada, né, do Luiz Henrique, por É, tudo que não o tem o que PSG falar. conquistou. Não tem o que falar. Por mais que a temporada do Felipe Luiz também. Mas caiu pro meu galo na Copa do Brasil, então... Mas talvez daqui a 5, 6, 10 anos É, a gente vai olhar a o gente cenário do pode futebol olhar. europeu e vão estar esses dois lutando numa final de Aí, de assim. repente, vai até o Luiz saber, Henrique já caindo, né, em descendência, e o nosso Luiz subindo. Ou, gente, a produção acabou de lembrar, porque, como eu Estourão. falei, o Léo tava recortando as figurinhas, Ih? e ele terminou de recortar esses dois, ó, Carrascal e o... É o Kvaratskhelia. O apelido Ah, dele é entendeu. Kivara. Eles falam Kivara, não é? Fala Eu agora adoro Kivara. esse nome, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Kivara. Que Brasquelha, não Pra tá? mim Pra- parece uma pra- coisa legal, que pra- barato esse cara, né? Apesar que o Russo, como esse Carrascal... cara é legal, que barato esse cara. O Carrascal, ele ganhou muito corpo no final da competição. Sim. Ele ganhou muito espaço, inclusive, dentro do Flamengo, mas não tem jeito. Não Tá tem com muito jeito. mais moral que o Lino, por exemplo, quando foi contratado, tá Exato, muito mais moral que o exato. Carrascal. Tanto que ele foi titular em algumas partidas. O Kivara saiu do Napoli por preço de ouro, milhões, assim. O cara joga muito Que bola. Kvaratskhelia. Kivara. E ele tem Kivara. o Kvaratskhelia, ele tem uma coisa, ele parece um peladeiro jogando. É. Porque ele é Muito, muito bom, faz assim. muito Ele é gol. tipo Daverson. Nossa! Um O Léo peladeiro falou o jogando. seguinte, ó, veja lá, não, eu não quero reações efusivas, mas falou que lembra o Renato Gaúcho, que Kvaratskhelia. Eu não acho absurdo, não. Não? Porque tem essa energia. Tipo, Ah, é um ele- cara que você olha e você Ele é fala, mais pô, boleirão, esse né? cara Ele é mais mais boleirão. O cara estaria jogando futebol em Copacabana, Cara, nas mas- férias. É. Entendeu? Acho que em Paris não vai ter muito, né? Enfim, gente, olha, tá aí a votação dos três, eu não tenho nada a ver com isso, torcedores do Flamengo. Pôncio Mas Pilatos. sim, o campinho na tela, não tem muito o que Pô, podia falar. ter posto o Rossi aí, ajudava a situação. É, e tirar o Vitinha, vocês Tá. foram, É, vocês não, foram não os foi brincalhões. certo. Então, aí é que tá, né? Eu seria mais o Rossi ali, se fosse pra ter um do Flamengo, É, do que é tal verdade. Arrascaeta, Se que eu fosse pra adoro. Pachecava no Pachecava gol, né? no Rossi. Ah, agora estão me dando razão. Foi o primeiro do voto ali. Ah, me poupa. Vou falar, se o Vitinha tá machucado e coloca o Arrascaeta Não, o pra jogar nesse Ah. time titular do PSG, não tem francês nenhum que acha ruim, velho. Então, assim, se dá pra defender o Arrascaeta nesse time, tá muito Mas bem sabe o que substituído a o gente Vitinha. tava falando aqui no jogo outro dia, gente? Eu não lembro que dia. A gente tava elogiando o Arrascaeta. E aí a gente falou essa coisa mesmo do Uruguai não reconhecer tanto o Arrascaeta. É porque talvez o Arrascaeta seja um jogador gringo muito brasileiro. É. Sim. E que não cabe mais, por exemplo, nesse PSG, eu acho que não caberia, pelo que o PSG joga, essa coisa mais dinâmica de bola correndo e tal. Verdade, Não sei se vocês concordam. concordo. Mas aí ele se adequar, né? Porque é um Arrascaeta que tem uma evolução muito grande.
né? A gente viu o Pedrinho, inclusive, falando na premiação do Brasileirão, falando, né, do Vitor Roque e do Arrascaeta, que eram jogadores que começaram no Cruzeiro, mas que tiveram uma evolução. Então, o Arrascaeta, ele já mudou o futebol dele, muitas vezes, até de posicionamento, de saber jogar de acordo com o treinador. Ele já passou por diversos treinadores dentro do próprio Flamengo. E o Arrascaeta sempre surpreende na temporada. A gente tá falando de um cara que acabou de ser pai, fez ensaio fotográfico e viajou. Então, assim, é um cara que tem um psicológico também muito forte de conseguir Foco, fazer tudo né? que ele faz. Foco. Foco. Mas acho que o que o Zé fala é a intensidade, né? Mas Intensidade, aí não é. é o Arrascaeta, é Não. o futebol brasileiro, é o Exato. futebol europeu. Exato, é o muito que a gente faz aqui, como É. e o que eles fazem lá. É. É lógico que ele tem habilidade para, de repente, se Sim. adaptar a isso, pode ser. Mas quando você descola daqui e joga lá, eu vejo isso. E aí ele vai brigar Enfim. com o moleque, que é o Vitinha. É. Paulistão feminino, crianças, antes da gente acabar. Ai, chutei a Opa, mesa, Brasil. gente. Desculpa aí, escorreguei, chutei a mesa. Salvou o Paulistão. ano do Palmeiras. Salvou o ano do Palmeiras, porque a equipe do Palmeiras é com mérito, né? Bicampeão paulista feminino. Perdeu de 1-0 ontem para o Corinthians, mas tinha metido um 5-1 histórico no jogo anterior. Meninas, foi um show de bola, né? Do Palmeiras. Eu acho. fiz os 2 jogos, comentei, e assim, o 5-1 me deu a sensação do 7-1. A gente não sabia o que estava acontecendo de verdade, assim. Porque o Corinthians, obviamente, é um baita de um time, né, feminino. E o Palmeiras, a Rosana entrou com uma estratégia, com uma inteligência para poder anular esse Corinthians, né? E a Ariara também estava trabalhando. É impressionante o que o Palmeiras fez. E aí, sim, intensidade, não deu espaço para o Corinthians. O Corinthians não tocava na bola. O Palmeiras em cima, roubando, marcando, e quando atacava ou contra-atacava, pum, caixa. Então, assim, tem Tainá Maranhão, que é uma menina muito talentosa, uma jovem ponta, né, do Palmeiras. Uhum. E eu acho que a hegemonia corintiana está Mas perto me do explica uma fim. coisa. A Corinthians, É. a Corinthians ganhou Libertadores, E o ganhou Brasileirão. Brasileirão. Mas já com E vai pro dificuldade. Mundial. E vai disputar E vai o primeiro pro Mundial. Mundial. Mas já existe uma dificuldade. Antes elas nadavam de braçada. Ia jogar Corinthians e Palmeiras, Corinthians... é Corinthians, a gente só quer saber o placar. Não é mais assim, tá? O São Paulo complica a vida feminino, complica a vida do Corinthians. Cruzeiro. O Cruzeiro Mas complicou também muito. não é muito por evolução desses times? Também. Sim. Acho que sim. evolução, investimento. É. Vamos por, sei lá, a Andressinha, que joga hoje no Palmeiras, é uma jogadora que já teve por muito tempo, voltou do futebol, né, do exterior para jogar no Corinthians. Eu acho que o futebol não é só o Palmeiras que está se mostrando aí. Eu acho que é uma democracia maior. Por exemplo, a gente viu a Duda jogando no Ferroviária, que o grande número de títulos dela foi no Palmeiras em 2022, foi para a Seleção Brasileira em 2022 pelo Palmeiras, ganhou a Copa América e hoje está na Ferroviária, né? A própria Catiusca. Então, assim, eu acho que é um futebol de janelas mais interessantes. A própria Amanda Gutierrez, eu nem sei se ela vai hoje. Acho que ela viaja hoje ou amanhã cedo. Tá indo Amanda embora. Gutierrez tá indo com a maior venda, vai ficar com 20% pro Palmeiras ainda com bônus, né, de possíveis vendas aí. Então, eu acho que é um futebol que gira, que tá tendo dinheiro, que as Aham. coisas estão acontecendo. Você tem uma diferença de 5-1 num primeiro jogo de um Palmeiras em cima de Corinthians, que a gente tá falando de uma segunda vez que isso acontece, né? O Palmeiras ganhou no ano passado nos pênaltis. Então, assim, já é 2 vezes consecutivas. É um bicampeonato consecutivo em cima do Corinthians, e o Corinthians jogando com o que tem de melhor. Não é o Corinthians, o Corinthians poupou. Não, é o Corinthians sendo Corinthians. Mas eu acho que é um Corinthians que ainda é órfão de Cris Gambaré e de Arthur Elias. Que ainda Tá. não se adaptou a esse novo momento pós toda essa pressão de saída dessa galera para a seleção brasileira. Exatamente. Verdade, Concordo verdade. muito. com Ó, o que o antes de terminar, só uma coisa, a Conmebol precisa levar mais a sério o futebol feminino, tá? Foi um vexame, a Libertadores, coisa que a gente viu, né? Melhorou em relação ao ano passado. É, Ano Tem passado Brasil foi e um horror. Colômbia também só, né? A gente não tem muita disputa quando a gente fala de América no futebol feminino. É sempre Brasil e Colômbia chegando na reta É. final. então vamos lá, tá tudo melhorando, vamos melhorar mais um pouquinho. O que não tá Gente, melhorando é o Corinthians feminino. o É, que, é É a, o não, o que e a decaiu... questão do Corinthians, do Corinthians que também feminino. está esbarrando no Corinthians. Na verdade, o É. que mais chama atenção no Corinthians feminino não é nem a decadência dos últimos anos, ou tá perdendo essa hegemonia. É ainda estar conseguindo ser campeão de coisa grande. Tem razão. Porque se pegar o trabalho do Piscinato, Bom, cara, não era pra ser campeão o brasileiro, pra ser bastidor, o campeão de bastidor respingou Libertadores. também no feminino, né? Não tem como Não não, tem né? como. É. Vamos colocar o calendário dos jogos dessa semana. Nós comentamos aqui, ó, rapidinho. A gente tem o Flamengo e o Paris Saint-Germain, como eu falei, às 2h, na quarta. E na mesma quarta, só que à noite, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, Neoquímica Arena. Esse acho que é 21h30, né? Tá ali em cima, Zé, enxerga. É que tem um reflexo ali. E no domingo, 18h30, o segundo jogo desta final da Copa do Brasil. Aí Vasco e Corinthians,
Maracanã, 6h30. Gente, eu queria agradecer demais. Ô, Zé, só Fabiola. um detalhe antes. Ponto facultativo no Rio de Janeiro, na quarta-feira, sem nenhum jogo no Rio de Janeiro, hein, gente? Detalhe. Coisa louca isso, gente. Que coisa louca. Porque tem Flamengo e tem Vasco jogando fora de casa. É o como que o corintiano vai bater na futebol- madeira. Como o Mas, futebol opera. Tem Hã? questão de Não. trânsito, de mudança, de ir como pra corintiano, estádio, nada bate de na nada. madeira. Mas tem um outro ponto maluco aí. O Rio de Janeiro pode emplacar 4 cariocas na Libertadores numa mesma edição, né? É Se verdade. o Vasco ganhar Se o Vasco a Copa ganhar, do né? Brasil. Mas o prefeito, eu acho que é vascaíno, o governador flamenguista, ou vice-versa. Então deu tudo certo pro Rio de Janeiro, né? É, Você tá imagina. indo bem. Se fosse em São Gente. Paulo, era porrada em todo mundo, né? Não, imagina, né? Fabiola, obrigado. Yara, obrigado. Faraldo, muito Obrigada. obrigado. Valeu, Zé. E muito obrigado você que ficou com a gente no Joga nas 11, tá? Zé Luiz les diz. Beijo, tchau. Beijo. Hoje a gente pode voltar a falar de futebol. A gente vai semana que vem.